Boa noite, bem-vindos à Quinta da Bola, à última edição da Quinta da Bola antes de férias. Depois deste programa nós estaremos quase um mês em merecidíssimas férias. Voltamos depois no dia 10 de agosto, mesmo antes de começar o campeonato, já depois da Supertaça, e retomaremos aí as incidências do futebol português, sempre tão imprevisível. Para já, hoje vamos ter aqui o lançamento da pré-temporada. Benfica e Sporting acabaram de jogar com resultados diferentes. Estes são jogos de preparação, valem o que valem. O Sporting perdeu 3-0 com o Valência, o Benfica ganhou 2-0 na Châtel Chamax, mas o essencial para os treinadores, e eu creio que também para os adeptos, é que a preparação das equipas vai prosseguindo e, se calhar ainda mais importante, o ruído que tem andado adjacente ao futebol também, nesta altura ouve-se menos, e isso é uma boa notícia. Vamos falar de Benfica, de Sporting, de Porto, da preparação do Porto, equipas que têm abordado esta pré-temporada de forma diferente, com filosofias diferentes, e comigo e com o Vítor Serpa, diretor do jornal A Bola, estão de facto pessoas fantásticas para podermos abordar todas estas temáticas. Pedro Marcos Lopes, de azul vestido e com o azul na alma e no coração, representa aqui hoje o Futebol Clube do Porto Profundo, e é um prazer tê-lo aqui na Quinta da Bola. E depois temos três treinadores de futebol, três personalidades marcantes, e nós outro dia fizemos as contas aqui nos três, em jogos oficiais. Como treinadores, temos aqui à volta de 2000 jogos nestes três treinadores. Henrique Calisto, o nosso comentador residente na Bola TV e na Quinta da Bola, Vítor Manuel, treinador que nos dá o prazer também de ser um dos comentadores da Bola TV, e o nosso passageiro mais frequente nestas andanças, Tony, uma referência do futebol português, uma referência do Benfica, da Académica, mas essencialmente do futebol português, que nos dá aqui o grande prazer e o grande privilégio da sua companhia, da sua sabedoria. Com especial bom gosto para cores de camisas, tenho que dizer. É assim, é o azul. Não, azul e o branco. azul à Benfica. Eu ia dizer isso. Eu ia dizer, parafraseando Paulo Azevedo, este é o verdadeiro azul à Benfica. Mas, de facto, estamos muito bem preparados com estes comentadores para encararmos aqui as próximas quase 2 horas de conversa, e eu vou começar pelo Pedro Marcos Lopes, a quem vou perguntar o que é que acha da vitória do Benfica hoje sobre o meu Châtel Chamax. Ainda bem que me perguntas isso. Ou ainda bem que me fez essa pergunta. Ainda bem que me fez essa pergunta. Primeiro deixa-me dizer, isto parece uma troca de... Não é troca nenhuma, é uma... Eu tenho um gigantesco... Ninguém imagina o prazer que eu tenho em estar... Vocês são passageiros frequentes da minha vida, mas está com estes três homens, porque não há nada que eu goste mais do que de falar de futebol e dizer disparates e olhar para eles, e eles às vezes nem se riem do que eu digo. O que é absolutamente notar. São tão simpáticos que às vezes eu digo uns disparates e eles até não se riem. E eles até nem se riem. Portanto, é um gigantesco prazer. Pessoas que eu conheço de toda a minha vida, como vocês, aliás, os quatro, são gente... assim tão mais novo que eles. Não, mas sou um bocado mais novo, mas são, utilizando a tua expressão de há bocado, que é bom, são passageiros da minha vida, de facto. Qualquer um das pessoas que aqui está são, desde que eu me conheço, e desde que eu me conheço que gosto de futebol, e eu desde que me conheço, vos conheço a vocês todos. Quer dizer, o Tony uma vez fez-me chorar baba e ranho, eu já estava todo molhado, mas fez-me chorar, foi num jogo de muito boa memória para mim e de má memória para ele, aqui no Estádio da Luz, quando o Tony teve um acidente e o Marco Aurélio também. Eu estava na bancada como um pinto que chovia, que Deus a dava. E o Frasco entrou e deu uma grande cacetada no Alves, que me deixou com muita alegria também. E o Porto marcou um gol em fora de jogo do Duda e fomos campeões este ano. Exato. E o Alves marcou de penalti.
E conheço-os todos, do Vítor Manuel, do Henrique Calisto, o Vítor de Leio de sempre, o Zé Manuel Delgado deu-me uns frangos que me deixaram muito bem disposto, algumas vezes, outras vezes não, quando estava no Boldense tinha a mania de chatear o meu clube, mas portanto é um enorme gozo. Contra o Benfica no Neuchâtel Xamax, fica muito triste com o resultado, porque o Benfica ganhou, não é? Não ocorre dizer, mas não vi o jogo. Sei que o Benfica está a fazer uma excelente pré-temporada em termos de jogadores que tem comprado, mas acho que vai ter problemas. Comprado ou vendido? Não, tem jogadores que tem comprado e as alegrias que eu tenho é com os jogadores que tem vendido, porque estou convencido que vai ter alguns problemas para formar a equipa de novo, já que há pelo menos um setor que vai ter uma reestruturação, uma reformulação quase completa. E quem mexe nas defesas nas grandes equipas tem sempre problemas adjacentes. Quer dizer, perder o Ederson, que era basilar na estrutura defensiva do Benfica, o Lindelof, por estranho que pareça, não é tão estranho nesta altura, de antes não era estranho, porque o guarda-redes não era também um defesa. Agora o guarda-redes é também um defesa, e o Ederson era não só um defesa, como um grande lançador de ataque, não é? Exato. E lançador de ataque. Muitos dos golos do Benfica foram marcados com aquelas jogadas de laboratório, que era um biqueiro impressionante do Ederson para o Jonas, não é? Nos lances em que não havia fora de jogo, ou seja, nos pontapés de baliza. Posição. Depois perde dois jogadores extraordinariamente importantes no esquema, no defensivo, o Nelson Semedo e o Lindelof. O Luizão diz isso todos os anos, mas está com mais um ano. Nós também, mas é verdade, mas nós jogamos e não sei ainda, acho que provavelmente não perderão o defesa esquerdo. Eu gostaria muito que o perdessem, porque é um jogador absolutamente extraordinário, não é? Mas se ficar, e eu estou convencido que vai ficar, não é preciso que saia. O Benfica vai ter alguns problemas em reorganizar todo o seu sistema defensivo, o que me deixa alguma alegria, porque abre digamos, uma janela de oportunidade para as outras equipas. Tony, o que é que valem? Fizeste várias... Eu estava aqui a perguntar sobre o Porto ao Tony, já que perguntaste sobre o Benfica. Já lá vamos, ainda não entraram em campo. Mas há aqui uma coisa que... Foi o olho... Aproveitando a experiência, é assim... Para um treinador, o que é que valem estes jogos? Para os adeptos, os resultados são importantes. Ou são interessantes, ou estão à procura do resultado. Para um treinador, o que é que estes jogos de pré-temporada realmente valem? Deixa-me só repetir aquilo que sempre aqui digo, que é o prazer que me dá vir aqui. Portanto, dá-me gozo e para estar aqui hoje... Andei uns quilómetros para estar a horas. E cheguei... Mas olha que não se nota nada. Não, estive numa casa de repouso durante 3 dias. É verdade. Mas estive lá perto. Estive no meu anel da farmácia. Bem, mas para te dizer que, e há bocado falaste aqui em 2.000 jogos, provavelmente isso será uma conta redonda. Em relação aos 3. E o que é que nos dá? Portanto, não é redonda, é mesmo certinho. Claro, a possibilidade de que... De uma forma muito pragmática e objetiva, aquilo que se quer é que a equipa chegue ao dia em que começa o campeonato, que ela esteja em níveis aceitáveis para uma época que são depois 10 meses, mais ou menos, 9, 10 meses que se tem pela frente. Nesta altura, as equipas, algumas delas ainda têm dificuldades em ter todos os seus elementos para que se possa tirar digamos, ilações em relação a essa... Quando olho hoje, por exemplo, para a equipa que o Benfica apresenta duas equipas, só repete um jogador que é o Hermes, portanto, porque não há defesas esquerdas, por isso é que provavelmente é que o Hermes acabou por jogar o tempo todo. Já deve jogar mais vezes. Claro, não, mas porque o Grimaldo está aleijado, o Elisenda está de férias, portanto, da mesma forma que o Campeonato da Europa condicionou a época passada algumas equipas que cedem mais jogadores, está a acontecer em relação à Taça das Confederações também
o não começarem, portanto, a época todos juntos, como vai acontecer, e espero que isso aconteça, que uma presença no Mundial vai obrigar novamente, portanto, a que isso se repita, portanto, com as equipas. Por isso, aquilo que... Desculpa, Tony, é uma coisa que tu esqueceste, mas provavelmente vais dizer, e o facto do mercado encerrar dia 31 também condiciona. Bem, isso vai ser. Se calhar perde jogadores ainda outra condicionante. No meio do campeonato. Não, é assim, até o infinito e mais além. Mas isso O Jonas já chegou ao Benfica mais além. Exatamente. Já foi depois de 31 de agosto que há. É a janela dos que não têm contrato. Exatamente. E depois, portanto, esta pré-época, estes jogos de pré-época, penso também que são para que os treinadores vão testando os níveis físicos, técnicos, táticos das equipas. Isto é, assim, de uma forma muito pragmática, muito objetiva. Em relação àquilo que é o caso concreto em relação ao Benfica, vai entrar na segunda semana, pouco mais da segunda semana, onde vão aparecer de uma forma natural os jogos, e isso que está a acontecer com o Benfica está a acontecer com o Sporting, está a acontecer com o Futebol Clube do Porto, vão... Agora, se depois quiseres analisar e dizer que aquilo que aqui o Pedro referiu em relação ao Benfica, pois isto é que perde 3 jogadores de um setor que refazer, portanto, esse setor vai causar ali algum trabalho, quer dizer, portanto, algo causar, eu espero que não cause engulhos. Mas antes de irmos a essa parte, antes disso, quando um treinador olha para a equipa e vê que há alguns jogadores que já estão soltinhos e há outros que parece que têm 500 kg em cada perna, é normal, é a reação deles ao treino, são as cargas de treino. Não, nesta fase, aqueles que integraram desde o primeiro dia até hoje, é natural que as cargas que são dadas, objetivamente, elas não são direcionadas para o jogo com o Neuchâtel. Os jogos que vão surgindo vão sendo, até em função, li que o Sporting tinha jogado, não sei se foi o Sporting ou foi o Porto, em 4-4-2 e o 4-4 e o 4-3-3. Que poderá constituir um sistema alternativo que o próprio treinador vai aproveitando esses jogos para poder criar, portanto, fruto daquilo que vai fazendo também nos treinos, e transportar isso para estes jogos. Estes jogos têm estas características. Tu, para o ano, se me tiveres a fazer a mesma pergunta, a resposta não vai diferir. Claro. Porque os objetivos, eles transitam de épocas para épocas em função dos jogadores que tu tiveres. Quer dizer, nesta altura, se eu olhar para a equipa do Benfica, esta não pode ser a equipa base do Benfica. Esta que eu olho para aí, sim, esta não pode ser a equipa base do Benfica, aquela que jogou hoje inicial, porque o Benfica, ao vender, ficou mais fraco. É que esta tem que ser visto com muito realismo. Podem dizer que... porque o Ederson, o miúdo Nelson Semedo e Lindelof também, fazer as substituições, elas vão levar o seu tempo e... já havia, portanto, muitos automatismos criados com esse setor. E são jogadores de presente e de futuro, que é o caso do Nelson Semedo, do Lindelof são 3 jovens. Quer dizer, portanto, são 3 jovens que saem e de grande qualidade. Por este preço, por este retorno, o preço ser mesmo jovens, correto, e bons. Sim, pois claro. Senão ninguém paga. Sabes, o preço e os números, podemos falar, quer dizer, é bom ouvir-se, enche a alma ao adepto, não enche tanto a alma ao adepto, o adepto começa a ver que já não enche tanto. Quer dizer, o que enche, se calhar, portanto, no sentido é de que o funil depois fica pequeno. O funil, se não tivermos boas notícias. O funil onde vai entra aqui, mas depois não sei o que é que lá chega. Portanto, mas chega porque cada vez os nossos clubes vendem mais e cada vez o passivo é maior. Que são negócios realmente fantásticos, mas isto é preciso. Isto não vai durar sempre. Porque estes valores que o futebol português consegue exportar, isto Mas, aliás, o Bayern de Munique está a alterar o paradigma, porque agora entrou na fase dos empréstimos.
recebe o Rames por empréstimo, empresta o Douglas Costa, querem emprestar o Renato Sanches, ou seja, há alguma coisa que está a mudar entre os grandes clubes. Agora era bom de era que futebol. o Bayern emprestasse ao Benfica. Pá. We never know. Vítor Manuel, o que é que vale ser campeão da pré-época? O que é que vale ficar em último lugar na pré-época? Primeiro, boa noite a todos. É um prazer sempre estar neste espaço, onde nós nos enriquecemos sempre muito. Muito obrigado pelo convite e estar com esta gente que eu gosto muito. Portanto, é sempre um privilégio. O que é que vale ser campeão da pré-época e ser... O último na pré-época. Eu acho que tu tens a sua valorização, não é? Portanto, ganhar é sempre importante. As equipes fazem-se de vitórias e não de derrotas. E eu queria só acrescentar aqui, em relação àquilo que o Pedro disse e que o Tony disse, há equipes por motivos de calendarização têm que muitas vezes acelerar a sua preparação. O Sporting é um desses motivos. Entra na Liga dos Campeões, um objetivo fundamental para aquilo que é... Tony, Vítor. Eu também me chamava o Tony quando eu fui para a Académica, vou dizer esta nota, nunca ouviste. Chamavam-me o craque Saloi quando eu cheguei aqui em Barquinhos a substituir o António. Dizia, pá, é parecido com o António, pá, é o craque Saloi. Corria assim também um bocadinho, mas agora desculpa lá dar esta nota da minha valorização. Não teve nada a ver, não sou do meu que fosse. Não sou daquela zona, sou de outra zona. E tinha um cromo na bola dos génios que era giríssimo, que eu tinha. Eu tinha o creme, Vítor Manuel. Vítor Manuel, que aquele bigodinho que eu tinha, aquele bigodinho. Ainda tenho essa coleção dos génios da bola. Sabe porque é que eu perdi esse bigode? Que eu tive durante não sei quantos anos, por causa de uma promessa nos Salgueiros, que se ficássemos na primeira divisão eu cortava o bigode. Veja bem que eu no meu Salgueirão... Quem era o bruxo que trabalhava para o Salgueiro? O bruxo não trabalhava, o bruxo era eu. O bruxo era eu próprio, era eu que está aqui em carne, está aqui em pessoa. Portanto, ó Zé, para dizer um bocadinho, estive fugindo um bocadinho, agora tu fizeste a pergunta, mas já não sei, diz-me lá. É assim. Dizes que algumas equipas que aceleram a preparação... Sim, porque tem fruto da necessidade. Mas eu ia dizer que o Benfica vai ter, é o que vai entrar primeiro. Não tem nada mais tempo, começa no dia 5 de agosto, joga a Supertaça. Sim, a Supertaça, correto. Mas há uma estrutura que está montada. Tem uma coisa de maior responsabilidade. E o Sporting, se tu fizeres a programação daquilo que são os jogos já da pré-época do Sporting, tens a olhar para o nível de dificuldade e de competitividade que têm estas duas equipes. equipes. A importância que tem para um clube ir à Liga dos Campeões. Ganhar a Supertaça é um troféu. Mas é sempre ganhar. Sim, claro. Pedro, mas há uma coisa que não se pode esquecer. O Sporting fez uma programação. Jogou com o Fenerbahçe, terceiro classificado da Turquia, vale o que vale. Hoje jogou com o Valência, que é uma equipe que andou com alguma dificuldade no Campeonato Espanhol, mas é o Valência. Tem uma boa equipa. Tem uma boa equipe. Portanto, o Benfica fez uma programação, se calhar com um grau de dificuldade, de exigência competitiva mais programada e com menos, e vai aumentando o grau de dificuldade. O Benfica jogou com uma equipa de segunda divisão, que vai começar o campeonato para a semana. Ficou em terceiro lugar, não é no Chadel Chamax, é Xanax. Não, Chamax. Xamax, pensava que era Xanax. Pois é, Xanax é para acalmar. Que eram muito difíceis, era uma equipe muito difícil. Não, estavam muito calmos. Começam a época, para a semana já começa o campeonato. Zé, mas pronto, vale o que vale. Vale o que vale, não é? Não, mas ganhar é muito. Zé, mas ganhar é sempre importante. É para os jogadores, é para o treinador, é para os adeptos. Isto é tudo insuflar aqui uma componente de motivação. Eu tive uma época. Porque tu a perderes os jogos todos vais para o campeonato mais fragilizado. Os adeptos. Eu ia dizer-te isso. Eu tive uma época no Belenenses que o Sr. Juca, como foi meu treinador também, teve esse privilégio. Em que eu creio que fizemos 7 ou 8 jogos de preparação, não ganhamos nenhum. Não ganhaste nada? Não, por todo lado, não ganhei a ninguém. E depois chegaste aqui? Começou o campeonato e não perdi com ninguém. Ou seja, à 8ª jornada recebemos o Benfica no Restelo e estávamos os dois empatados em primeiro lugar. Ou seja, isto vale o que vale. Vale o que vale, pá. Ou seja, mas vale sempre. Ainda havia o cavalinho do Gary Cooper. Não, o cavalinho do Gary Cooper tem a ver com o Sr. António Medeiros e com o Farense. Não tem a ver com o Belenenses. Mas o Sr. António Medeiros no Belenenses tinha o patinho feio. Que o cavalinho era do Gary Cooper. Ficava na baliza. Mas repara bem, o Benfica fez uma programação em quando vai agora, portanto, aquele... Como é que se chama a competição que vai jogar com o Arsenal? Sim, é Emirates Cup. Ok, portanto aí já começa a ter jogos de grau de dificuldade. Portanto, a preparação vai crescendo e o grau de dificuldade dos jogos vai aumentando também para se preparar para o tal jogo que o Pedro está a falar, que é a Supertaça. Portanto, ganhar um título logo na fase inicial do campeonato. É mais terapia de choque. O Sport é terapia de choque. Tem que entrar forçosamente bem. O
O Futebol Clube do Porto tem a Liga dos Campeões, que já é um dado adquirido, fez uma programação diferente. Começou aqui de Intramuros, aqui em casa, portanto, nos primeiros 15 dias. Vitor, o Porto tem que entrar tão bem como as outras duas. Como os outros não, por mas eu queria lá chegar por que- razões óbvias, como o Sporting também tem que entrar, e o Porto está muito pressionado. Por razões São diferentes, mas são... também pressionados porque têm que ganhar qualquer coisa. Portanto, estamos aqui a falar de paradigmas completamente diferentes. Portanto, cada um fez a sua análise e disse assim, o meu caminho é este. Não há caminhos verdadeiros, não há caminhos que te digam este é o caminho do sucesso. Agora, há uns que podem chegar mais tarde, outros têm que chegar mais cedo. Mais tarde, quando eu digo mais tarde, têm um tempo mais dilatado para chegar ao seu objetivo. Portanto, é por aí que o Benfica fez este caminho, o Sporting mais apressadamente e o Futebol Clube do Porto, de uma forma diferente, começou em Intramuros, 15 dias, salvo erro, e agora sábado parte para o México, para um torneio em... O que deve ser uma dor de cabeça para o Sérgio Conceição. Eu não faço ideia se é, pá, não faço Digo eu que deve ser, porque ir para o México fazer um torneio nesta altura... Mas já estava programado quando ele Claro que estaria programado, mas deve ser... Ele não pôde alterar nada, ele já estava definido. Isto tem a ver se calhar com cachês o custo, também. Claro que sim, o custo Tem a ver para o com Benfica, dinheiros. ter jogado Quando uma série de jogos, quando depois tive que ir pagou ao caro, México, pagou um bocadinho caro. 40 e tal graus... Mas ouve lá, eu acho que nós não devemos fazer o discurso do coitadinho. Estas equipes de alta competição, houve um senhor que eu uma vez ouvi, que foi campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto, que dizia isto, chamado Artur Jorge, que o António jogou. Nós, profissionais, temos que nos habituar a se calhar a dormir no aeroporto, a comer uma sandes no aeroporto, a dormir mal, porque só fazem isto. Não têm 2 empregos. Epá, profissionais de futebol pagos a peso de ouro, nós andamos a arranjar sempre desculpas permanentes, porque é por causa do jet lag, porque é por causa de não sei quê. Epá, isso é uma desculpa esfarrapadas, desculpa Mas deixa-me lá. dizer uma coisa. Epá, Deixa-me eu acho que eu não concebo Deixa-me isso. perguntar Não, uma isso coisa. não é conversa, isso é conversa Não, mal. deixa-me perguntar Desculpa lá, uma coisa. isso é conversa, isso é conversa que já não tem cabimento. Deixa-me Pergunto, à vontade. uma coisa. Se for entregue ao treinador exclusivamente a preparação da pré-temporada e a calendarização dos jogos, história. ele vai ao México, nesta altura. Mas essa é outra história. Pronto. Espero que não seja entregue ao treinador isso, porque Não, é preciso dinheiro para pagar salários ao treinador. não, mas calma. Ou seja, tu tens necessidade. A minha pergunta é Eu sei, objeto desportivamente. desportivamente Tu és só. confrontado e dizem assim, o que é que você, o plano, Como é que é? qual é o seu O que é plano? que é? Eu se calhar diria que se calhar quer outro tipo de plano. Agora, quem tem necessidade de fazer X, quem tem que rentabilizar e tem que ir à procura de dinheiro, se calhar tem necessidade de o fazer. Isto é como o Benfica também. O Benfica vai aos Emirates de Campos para quê? Olha, Vítor, só para termos Vítor, em competitivos. relação ao bigode. Ei, olha o Vítor, pô. Não, mas isto não Olha, é... isto sobretudo ainda está lá, sabes onde é que foi comprado? Foi comprado em segunda mão na Romeu, pá, em Coimbra, pá, olha lá. Segunda mão, não havia dinheiro para comprar, andava lá num saldozinho. Olha, isto sobretudo ainda tem, sabes? Aquilo que estava, é só para dizer que aquilo que Olha estavas a este dizer, rapaz, pá. aquilo que estavas a dizer em Ei, relação ao olha lá, bigode, quantos anos tem pronto, isto, pá? era assim. Estou Isto é a falar. Ok, tiramos o Tira, antes. não, mas tirem o deixa antes, estar. podem tirar o antes e passamos para o não para o sei, depois, pá, para o tá. agora. Esta não é a fotografia. Não, Ok. não sei. Agora estou mais atual. Agora sou. Não. Zé, isto, tu tens que saber enquadrar-te daquilo que são as necessidades da tua equipe. E quando te põe um problema, tu muitas vezes dizes assim: mas eu não queria vender este jogador. Ó Presidente, desculpe lá, mas este gajo é determinante. E o Presidente diz assim: desculpe lá, mas eu para lhe pagar e para ter isto direitinho, você tem que perder este. E o que é que o treinador tem que fazer? Tem que ser uma solução e não um problema. Tem que arranjar soluções para isto. Isto é a nossa função. Agora, se tu me disseres a mim, tu tens mais possibilidades de ganhar que os melhores, é uma realidade. Mas às vezes nem são sempre os melhores que ganham. É preciso teres compromisso, ambição, um discurso em que os jogadores recebam essa mensagem, que tenhas uma liderança fortíssima e depois consegues também rentabilizar determinados jogadores, se calhar que no ano anterior que não te disseram nada por motivos óbvios que eu não sei explicar, e depois no outro ano a seguir dizem assim: mas como é que é possível? Jogadores que nós não dávamos nada e hoje estão aqui a ser jogadores com uma dimensão e com uma dinâmica extraordinária. Portanto, isto acontece nas equipes. Portanto, algumas equipes também conseguem sobreviver assim. Nos momentos de crise,
conseguem muitas vezes disfarçar a dificuldade financeira de irem ao mercado e contratar grandes jogadores para depois, dentro daquilo que é as suas limitações, chegarem a determinados objetivos da mesma forma que se calhar chegam outros, se calhar mais apetrechados, mas que se conseguiu inverter uma lógica de discurso, de compromisso e de dinâmica que se calhar consegue-se também lá chegar. Henrique, boa noite. Boa noite. O que é que vale uma pré-época para uma equipa olhando para os 10 meses de competição que tem à frente? O entendimento da pré-época de uns anos atrás para agora é diferente, não é? Dizia-se à luz da predição de Matveev que esta é a época fundamental de ganhar o background para a época de hoje, está ultrapassado e sabe-se que não é a forma como nós treinamos agora. Treinamos há 20 anos. Eu treinei, por exemplo, no começo, nos anos 80, 3 vezes por dia, tridiário, não é? Tridiário, carga física muito determinante. Os que ainda fazem isso hoje. Sim, são abordagens que... O futebol não é tão científico como dizem. Há ciências que colaboram para que o treino seja mais elaborado. A carga física era muito mais importante. Se há diferenças do futebol de há 20 anos para cá, é de facto na pré-preparação. A pré-época é que é radicalmente diferente. Porque o microciclo também é diferente. Havia um microciclo de 7 dias, hoje há um microciclo de 4 dias. A pré-época, estamos a falar aqui na pré-época e a importância. Isto é quase que o jogo na pré-época é uma unidade de treino. É mais uma unidade de treino. Não é um objetivo. Enquanto que na época competitiva o jogo não faz parte, não é uma unidade de treino, nós programamos um microciclo para ganhar, para estar no melhor possível ali. Nós não temos, na pré-época, não temos essa intenção de os jogadores estejam em alto ritmo, nas melhores condições, naquele jogo. Portanto, a pré-época serve para ganhar ritmos, rotinas individuais, coletivas, integração dos jogadores, experiências nos sistemas táticos. Mudou? Foi pela diferença do microciclo? Porquê é que mudou? E o Tony apanhou esta mudança de forma muito... 20. Há 30. Era há 50. Não, há 50, com o Eriksen. Nós... Pois, mas essa é a Passamos a treinar só com bola. Não, mas essa é há 50 anos. Vou pôr 47 só, 48. Que as 2 primeiras semanas era de sapatilha. Sim. Sapatilha. Nós íamos para o Guincho a parte da manhã, íamos almoçar, saímos do Estado da Luz, íamos para o Guincho, depois íamos almoçar ao Hotel Neto, ali ao pé do Tivoli Jardim, e à noite íamos à tarde íamos para a Serra de Sintra. À noite íamos para o outro lado. Aquilo era só cargas. Mas também ganhavas. Não, peraí, mas isto é só para te dizer que para ir de encontro àquilo que o José Manuel estava a falar, que é essa década passa, isto estamos a falar em 68, julho de 68, e em julho de 82, quando o sueco chegou, portanto, o primeiro treino eu era com o Sr. Caiado, era dos 2 adjuntos, e disse, olha, o treino hoje é este, tu ficas com um grupo, tu ficas com outro grupo, depois vamos rodando. E o meu grupo era o grupo de finalização. Eu disse, okay, está maluco, pô. Não está bom. Portanto, alterou completamente. Ora bem. Primeiro treino. E depois aquilo foi rodando. Mas a bola entrou logo no não sei se lembras uma pergunta que nós jogadores fizemos ao Eriksen. Agora vê lá, já agora peraí. Esses 20 anos que tu te reportas, portanto, estamos a falar, 2017, estás a falar de 1997. Isso é 82. Começaram em 97. Estou a falar dos anos 80, 90. Não, estás a falar há 20 anos, estás a falar de 1997. Eu tinha acabado de chegar ao Benfica e tenho isto perfeitamente nítido, que foi, perguntámos diretamente ao Eriksen, Mister, treino com botas ou sapatilhas? E ele assim, mas vocês jogam de sapatilhas? Não. Ele assim, comigo os treinos são sempre de botas. E foram durante o tempo todo. E se te quiser acrescentar um outro pormenor, que penso que ainda vivemos esse momento, que era no Estado da Luz, no relevado principal, onde nós treinávamos,
as torneiras de água todas fechadas. Fecha as águas, fecha para não beber água. as perdas hídricas que havia Não eram compensadas. e ele não, Mas veio os líquidos energéticos. claro que não. E naquela altura não se podia beber. Ele trazia uma coisa, trouxe uma coisa da Suécia chamada Prips. Lembras-te que eram umas coisas amarelas? Sim. Prips, Mas isto que obrigava a dizer assim, vocês mas são sem obrigados a interromper o beber. teu isto é só para enquadrar Mas também há uma certa vitimização do que era o conhecimento científico do treinador português. Só faço treinos com botas. Mas se eu fazia fartlek, se eu fazia o cross-country, Tinha que ser com- portanto, se fazia a corrida... Mas ele não fazia. Mas eu não fazia, mas à luz do conhecimento... Ela vê se a gente se entende. Henrique, mas agora Claro. peraí. Olha, mas vê já agora a gente situar-nos na década de 60. Hã? 5 vezes o Benfica vai à final da Taça dos Campeões Europeus. Ok? O Sporting ganha a Taça das Taças. Portugal é terceiro classificado no Campeonato do Mundo. Epá, como é que era o treino? Mas, António, tu tens... O treino. Como é que era o treino? Quer dizer, como é que treino se chegava, portanto, a essas performances? Porque O treino era igual ao lá fora. Nós é que nos vitimizamos sempre. Pronto, era bem. E depois há uma corrente, deixa-me só dizer agora aqui. Depois há uma corrente dos chicos espertos portugueses, não é? Se quis afirmar com uma fraseologia nova, que pôs em causa todo o conhecimento anterior. À luz do conhecimento da época, era muito bem feito. O conhecimento empírico era muito bem Não era feito. empírico, era empírico Empírico e científico. Não era empírico, era científico. Algum empírico. muito empírico. Também havia algum empirismo. O empírico também é o conhecimento. Veio o conhecimento Empírico também. é fonte de todo o conhecimento. Também. Mas Por isso é que eu, quando dizem assim, mas, é o conhecimento empírico, é o conhecimento burro. Não é. Não, mas se quer cientificar a coisa assim, o meu conhecimento. Os franceses fazem isso agora é ainda, académico, Henrique. não, o meu conhecimento é académico. Os franceses também fazem isso agora ainda. O quê? Os franceses no ainda fazem o treino analítico hoje. Mas repara- Separam o treino, parte física, técnica e tática. Pá. Ainda conseguem fazer isso. Pá. Mas e diz-me uma coisa. Qual é a Bíblia que Porque diz que não o estou a está dizer- correto? eu estou a dizer o que é que não- isto é Sabe o que mesmo- é correto? O correto é aquele que Mas ganha. por isso é que eu te estou a dizer é que tanto andamos aqui mas com por- argumentos que é este, que é aquele, e se calhar o que tu acabaste agora resumiste de uma forma muito simples e objetiva, que o conhecimento é aquele que ganha. O Hagen não nos mandava subir aos... Mas tu tens. Espera. Tens que Mas escolher algum Isto é outro. Mas é o melhor. Nos anos 80, chegar lá. O primeiro livro que sai com referências a um treinador português chamava-se Au Carrefour des Méthodes. Um livro dos anos 80. Sim. Ele veio cá fazer uma coisa ao Porto. Ao Porto. Foi ao Porto, foi do tempo do Subtroto e do Hernani Gonçalves. Claro. Primeira vez que é citado Carrefour no des livro Méthodes. estrangeiro Também é esse livro. um treinador português. Portanto, o treino português já era considerado. Era o conhecimento da época. Repara, há muita gente que tinha licenciaturas ou fazia os cursos de educação física e dava aportes ao futebol. E mais, o futebol ia buscar muito do conhecimento ao basquetebol, que foi sempre aquele que estava muito mais evoluído. E ia buscar conhecimentos, até no nível tático. era mais simples. Até ao nível tático. menos variáveis. Ainda hoje, Tinha menos variáveis. Claro que hoje- Variáveis hoje sobre não, hoje não. 5. Hoje é uma coisa que... variáveis sobre muitas vezes, 5. ainda hoje o Arthur Jorge Ainda vai? diz que o Não, Phil mas- Jackson, Claro. que o Phil Jackson podia ser um grande treinador de futebol. Isso é outra coisa, não é? Os Knicks não dizem o mesmo. Os Knicks não diziam mesmo, que calhar precisavam era do Mourinho para treinar a equipa Mas dele. eu acho que, aproveitando este tema, eu tenho que dar os parabéns, tirar o meu chapéu àqueles treinadores antes de mim, que eu tive o prazer de conhecer, que eruditismo, iam analisar, iam a revistas. Ela é treinadora de futebol. Era a revista, ao tempo que ainda existe, a revista que era a mãe de todo o saber do treino português. E ela Alienatori, que eram duas revistas que os treinadores liam. Os treinadores não eram burros. Não tinham, era muita bibliografia. Antes do 25 de Abril, sejamos claros, a educação física e o desporto era tratada abaixo do cão, ainda hoje. Mas era uma coisa assim, postulinhos da bola. Quer dizer, vamos ver o que era o jogador de futebol antes do 25 de Abril e mesmo depois. O que era o futebol logo após o 25 de Abril? Ora, vamos lá fazer a análise. Alienação das massas, desporto profissional, alienação das massas, para fora.
Os homens do futebol pensavam com os pés, ainda hoje há muitos intelectuais, ou pseudo-intelectuais, que pensam isso. Infelizmente, Sendo um homem não contradizer-te, deixa-me não contradizer-te, mas complementar-te que, infelizmente, hoje no futebol português continua a haver muita gente a pensar com os pés. Normalmente não são aqueles que jogam nem aqueles que treinam. Não são nem os que jogam nem os que treinam. Os outros continuam a pensar com os pés. Quando puxei a situação estou a puxar há 40 e tal anos. 50 anos. E já aqui trouxe um livro de Mestre Cândido de Oliveira de 1947, portanto dá 70. Já fala sobre a tática. Dá 70 anos. Já falamos sobre tática. Ora bem, portanto, aquilo que eu acho, e depois tenho a perguntar, Simões, como é que era o Bela Gutmann? Como é que eram os treinos? Quer dizer, ter essa. Saber como é que aqui, o homem que fica para a história do futebol do Benfica, portanto, e do futebol português até, claro, de saber como era Autoglória, esse tempo que eu falo e que me reporto, o treinador era o Sr. Autoglória. Um homem que chega cá na da década de 50 e que veio revolucionar. Portanto, o treino ditava isso nessa altura. Quer dizer, portanto, eu fiz aqui esse paralelismo de uma década que passa por homens como Mário Wilson, como Pavic, como o John Mortimer, Jimmy Hagan, aqui com o nosso amigo Pedro, a dizer ele não vos fazia subir as bancadas. Não, aquilo que Henrique, o Estado da Luz tinha aqueles alto-falantes e era por trás dos alto-falantes, ele às 10 horas. Os alto-falantes eram fora do relva. E nós éramos, naquela altura não eram plantéis de 25 ou não sei quantos, 30 e tais. E então ele, com 56 anos, quando chegou aqui, não havias, tu não fazias um alongamento, um aquecimento, saía e ele à frente a apitar e por trás dos alto-falantes. E quando ele, ao dar a volta dos alto-falantes, olhava-se para trás, havia uma roubada de gajos que o cortavam e que ele dava. Eram duas voltas passadas de 400 metros ali, portanto, aquilo que depois, tu como jogador, naquela altura o treinador mandava-te subir ao terceiro anel e tu subias ao terceiro anel, ou com um às costas, ou a pé. Aquilo, tu não discutias se aquilo estava, nem eu não tinha bases para, eu e a grande maioria, para poder discutir ou dizer que ele estava certo ou que estava errado. Quer dizer, era assim e era isso. O que ele teve, o que Jimmy Hagan, com tudo aquilo que ele aportou, portanto, aliás, comparar depois Jimmy Hagan com John Mortimer, é da mesma escola, mas que eram completamente diferentes. E ele foi o melhor plantel que eu me lembro enquanto jogador e que para lá de jogador. Nunca vi ninguém. Só denunciar que era como avançado Eusébio, Artur Jorge, Jordão, Nené e Vidal Batista. Eram fraquinhos. Não jogava agora. Não, deixa-me, Henrique, trazer o Vítor para a conversa. Vítor, estamos quase com 40 minutos de programa. Isto tem sido uma riqueza tal. És capaz de fazer a síntese? Eu sei que isto é pedir muito, mas fazer a síntese de tudo isto que nós aqui conseguimos transmitir lá para casa, eu acho que é fantástico, isto é um privilégio. Acho que sim. De qualquer maneira, eu acho que a primeira questão e aquilo que parece essencial em toda esta síntese é que em cada tempo havia um determinado tipo de conhecimento que era aplicado na área do futebol, noutras áreas, mas aqui no caso concreto na área do futebol. Alguns desse tipo de conhecimentos, que tal como há bocadinho foi dito, já vêm, portanto, do século passado, dos anos 40, através de uma figura que foi fundamental no crescimento do futebol português, que foi Cândido de Oliveira. Ele foi um homem muito preocupado, lá está, é um homem, portanto, que tinha, enfim, não por acaso, aspectos fundamentais de valorização da sua qualidade de cidadão, portanto, da cidadania, e que, ao chegar ao futebol, trouxe, além daquilo que era a sua paixão pelo jogo, que o levou a estudar a realidade do jogo e pensar o jogo na perspectiva de o desenvolver em termos de jogo, o desenvolvimento do jogo, tinha também a sua condição de cidadão que fazia desenvolver o cidadão jogador. E, portanto, isto é fundamental. É que da maior parte dos treinadores que nós aqui falamos,
Eles foram mais conhecidos pela sua capacidade de dirigir E vem a equipas. lição do Manel Sérgio. Quem só sabe de futebol, nem de futebol sabe. Portanto, Claro. a sua relação com o jogador, com a equipa, a forma como... E depois há várias escolas, há vários caminhos. Não há, eu estou de acordo com o Henrique, isto não é uma ciência exata. Há várias ciências que se aplicam ao futebol para que ele seja melhor, mas o futebol em si não é ciência alguma. Não é ciência alguma. É um jogo, curiosamente um jogo muito complexo, porque quando se ganha um jogo, ganha-se mais que um jogo, quando se perde um jogo, perde-se muito mais do que um jogo. E, portanto, isto é muito complexo. Mas esta complexidade obriga a que o treinador a entenda nessa complexidade. E não a entende totalmente. Entende aquilo que... E que o perfil ideal que ele tem vá modificando ao longo das exigências que o futebol dá a cada e ao longo momento. dos tempos. Porque, evidentemente, coloca-se, por exemplo, hoje coloca-se um desafio absolutamente, eu diria que injusto, a um treinador de uma equipa como o do Benfica, do Sporting ou do Porto. Nós perguntamos assim, e é uma coisa que raramente se pergunta, porquê é que a janela de contratações dura até 31 de agosto? Porquê? Mas há alguma coisa racional que nos leva a pensar que isto é bom para o futebol? Não é. A razão do dinheiro. É a razão do dinheiro de alguns. Mas mesmo assim... Não é a razão do dinheiro de alguns. Mas mesmo assim é demasiadamente grande. É demasiadamente grande. Vamos planificar essas Porquê coisas. que não 31 de julho? Claro. Mas porquê que não 31 de julho? Agora, supõe, um treinador está a formar uma equipa, está a trabalhar esta equipa, começa a jogar oficialmente com esta equipa e depois perde, vamos supor, no caso do Sporting, perde, por exemplo, William Carvalho, Adrian e Gelson. Epá, e depois a culpa é do treinador que realmente não... Mas 4 jornadas. como é que é? Quatro Como é que é possível? jornadas. Depois perde. é possível? O Futebol Clube do Porto, neste momento, está a fazer das tripas de coração para fazer uma equipa. Para aguentar os que tem. Exatamente. E a aguentar os que tem e até aqueles que julgava que já não tinha e que passou a ter, como é o caso do Abubacar. Mas quem é que altera isso, diretor? Quem altera? Portanto, tem que ser alterado. É o UEFA. A UEFA tem que alterar. Mas quem é a UEFA? uma decisão. Não, mas a UEFA não altera. Voltamos ao problema da Liga. Não é? não querem. Mas Os clubes não querem. os clubes não querem, quer dizer... Não lhes interessa, querem ter o mais tempo de para vender. Porque há clubes Ó que estão... diretor, diga-me só uma coisa, desculpa lá interrompê-lo. O Sporting não lhe interessa entrar na Liga dos Campeões com o Adriano, com o William Claro, e com o Gelson. claro que sim. Se eles jogarem e Claro que passarem sim. à fase da Claro, fase e de grupos, depois- não os e depois, valorizaram se calhar, mais. podem sair. Ainda podem sim Agora, ganhar mais dinheiro. Sim, mas de qualquer E forma, agora, de perante isto? qualquer forma, Desculpa lá interromper. esta é uma, digamos, uma realidade que é contra o interesse do futebol. É contra o interesse do futebol, eu percebo claramente isso contra os interesses do futebol. E coloca os treinadores em situação muito difícil, evidentemente. Nós todos percebemos isso. Por exemplo, uma coisa é o Rui Vitória, neste momento, saber que vai ter que refazer a defesa do Benfica, outra coisa é ter que refazer a defesa do Benfica no dia 30 de agosto. Mas, ó, diretor, mas Portanto, você é mais também já complicado, é mais sabe, difícil. mas o senhor também já sabe, quando vai para uma pré-época, que há jogadores que, em princípio, Estão sinalizados e que Claro que podem. sim. Ó, E Vitor, eu você acho terá que- que arranjar. O senhor é que é não treinador, pode mas há deixar- uma coisa completamente diferente. Se você tem um plantel de agora mas o que é que você vai 23, fazer? 24 jogadores, sabe quais são os seus jogadores-chave? isso são Quer dizer, monta uma equipa Mas de uma você tem que estar determinada preparado. forma. Mas uma Depois não coisa- tem mas forma. uma coisa é 31 de julho, tem que estar preparado para isso. Vai buscar amigo, isso tem razão. Isso é a grande vida, isto é o grande dilema do treinador. Vitor, Então você não vai treinar ninguém. mas uma Fica em coisa- casa. Mas uma e coisa não treina. é tu Você saberes não. com quem contas a 31 de julho e outra coisa é tu saberes com Você, quem mas contas a o que é que 31 tu de queres agosto. fazer para Não, isto? mas não é. Não, Mas não, eu quero Mas só o que é que tu vais perceber. reivindicar? Não, eu quero perceber Não, reivindicar quem é no que sentido- tem o poder de alterar. E se são os não tem. clubes, Não, são os clubes. se são os clubes tem, ou se é a não tem. UEFA, ou se são ou a influência dos empresários Há muita que gente. leva a isto. Mas porquê? conjunto Mas, só a quero minha pergunta é perceber. assim. A minha pergunta é assim. Mas porquê 31 de agosto e não 31 de julho? Os jogadores até 31 de julho isto não tem podem um fazer, não podem, Mas isto os clubes tem um não objetivo sabem direto. quem é que querem e quem é que não querem. Sabem. E quem é que querem ver. Então qual é o Qual é o objetivo? Oh, Henrique, eu não estou a falar, sabe, eu sou a favor daquilo que vocês estão a dizer. Eu não sou nada contra. O que eu estou a tentar explicar, na minha opinião, é que isto é um fator de negócio que faz com que isto seja portanto, protelado para mais tempo, para que de facto haja uma possibilidade, porque depois o mercado mexe. E nós dizemos assim, mas porquê é que o ponta de lança ainda não há pontas de lança no mercado? Sai um, começa tudo a mexer.
E depois começa o mercado a funcionar. E tu tens a Liga dos Se Campeões. o deadline for a 31 de julho, Mas mexe mais cedo. mas estabeleçam isso. Mas mexe mais cedo. Mas ouve lá, o treinador sabe que regras do jogo são estas. O treinador não pode alterar isto. Não, o treinador é mais difícil. O problema é que nós estamos em perspectivas diferentes. O treinador pode Vai alterar alterar. como? Pode. Como é que sabe vais porquê? alterar? Porque... Tu não treinas. Não, o treinador pode alterar. Não treinas ninguém. O treinador Ficas pode... em casa. O treinador pode alterar Sim, como? quando de uma forma sistemática diz assim, isto é mau para o futebol. E não dizer, claro, eu não quero ser espectador do futebol. Não quero ser espectador do futebol. A questão que eu coloco é assim, deixa-me só acabar o meu raciocínio. Deixa-me lá acabar o meu raciocínio. Tu parece que estás no outro mundo. Não estou no outro mundo, estou no mundo real, que é o mundo de que nós não podemos ser desvalorizados. Quem está a E esse é o mundo desvalorizar o real. treinador? Quando tu dizes assim, mas nós não contamos, não, quando nós contamos. Mas já estás a dizer que a gente não conta. Estás a dizer nós não podemos modificar nada. Então, mas o que é que tu vais modificar? Tu vais dizer ao UEFA, olha, que você acabe com isto no dia 30, tem que ser no dia 31 de julho. Então porquê que não são os clubes a tomar as decisões? Os treinadores também têm uma voz, têm uma Está bem, mas eu não estou a dizer que não tenho voz. Mas eu sei lá, mas é voz ou não era? Eu não ouço. Já não Mas você ouve. Devem ter. Já não falo mais. Devem Pá, ter. desculpa lá, Devem ter. continua lá, pá. Já não falo mais. Continua lá. Eu até fico intimidado. Palavra de honra, ó Vítor. Estás intimidado porquê? Então tu não achas que os treinadores, que são aqueles que são pagos para pensar futebol, o único agente desportivo que é pago para pensar futebol na sua globalidade é o treinador. Pensa no jogo, pensa no treino, pensa na organização, pensa nos calendários, pensa nos jogadores, pensa na organização do seu clube. É o único que tem e deve ter uma perspectiva transversal em relação a tudo. E somos desvalorizados em todo o sentido. E eu não estou nessa. Mas quem é que está a desvalorizar o treinador? Quando se a gente. Eu sou o que valorizo mais o treinador. Olha que o futebol é demasiado importante para ser deixado aos treinadores. Era o que eu disse os generais do exército. Claro, mas a questão que se coloca é, de facto, quando eu ouço dizer assim, o treinador é para treinar. Treinar é para pensar. Não é só para treinar. É para construir o jogo. Mas, E dar o seu contributo para que o futebol seja melhor. E agora, eu ainda não vi a lógica, e concordo aqui com o Zé e o Vítor, se é até agosto, se começa em julho e até agosto, porque é que não é até julho? As pessoas adaptam-se e há mais estabilidade no jogo. Ou pelo menos assim, até ao primeiro jogo, começa ao primeiro jogo, não há mais transferência. Mas eu não estou contra isso. Mas o que é Mas tu tens que viver esta realidade e tens de te adaptar a isto. Henrique, há uma coisa. Mas o que é que tu vais fazer perante isto? Falar que, por exemplo, Eu quero também. naqueles fóruns, Eu também quero naqueles isso. fóruns dos treinadores Da UEFA. da UEFA. Claro, para que estamos amigos? Claro, É isso que eu estava a dizer. Mas o que é que fazem? Mas o que é que tem sido alterado agora? Mas o nosso papel aqui é questionar. É assim, quem manda, no fim do dia, é o UEFA. Vocês estão todos a dizer a Quem mesma manda no UEFA coisa. são os clubes. Agora, aqui o nosso papel é questionar e dizer eu acho que isto não faz sentido. Isto José Manel, não faz sentido. José Manel, Mesmo deixa-me para a dizer uma lógica do coisa negócio ali ao faz Henrique. sentido e para o jogo é pior. Deixa-me dizer ali uma coisa ao Henrique. Tens outra época de mercado. Deixa-me meter-me ali com o Henrique. Não é meter, eu acho que o Henrique vai perceber. Estás em diagonal e a distância é suficiente. Não, tem a ver com algo que o Henrique disse que a mim me perturba e me questiona como amante do futebol e tudo isso. Eu vou começar pelo exemplo. O ano passado, segundo os responsáveis do meu clube, o Futebol Clube do Porto recusou a venda de 2 ou 3 jogadores por valores muito elevados. Bem, é voz comum. Todos nós sabemos a história. Que o Herrera tinha uma oferta de 30 milhões, não interessa se tinha ou não. Que outro. E o que é que a SAD do meu clube decidiu? Decidiu dar a primazia daquilo, da decisão ao treinador. O treinador disse, não, estes jogadores são vitais para mim. E, portanto, vocês não vendem. Eu lembro-me que... lembro-me, não. Eu escrevi depois, foi um disparate completo. E porquê é que eu trago isto à colação? Porque demasiadas vezes ouço dizer que quem tem de fazer o plantel, quem tem de estruturar o clube, quem tem de pensar todo o futebol do clube deve ser o treinador. E eu, vendo o futebol do lado de fora, não só como adepto, mas na perspectiva de quem gosta muito do clube, onde está, como qualquer um de nós, isto para mim não faz sentido.
Nunca fez sentido. Porque quando se diz que o treinador é para treinar, eu percebo que é reducionista naquilo que o Henrique está a dizer. Eu não acredito nesse modelo do treinador como o grande. Nunca foi esse modelo português, nem acho que esse é o modelo certo para nenhum futebol do mundo. Porque os treinadores mudam, os jogadores mudam, mas o clube permanece. Nós muitas vezes empenhamos o futuro do clube, como aconteceu em parte com o Futebol Clube do Porto no ano passado. Eu não digo que é capricho real, se calhar não tinha toda a razão. Qual é o equilíbrio? Ora, o equilíbrio é que tem que ser feito. Não, deixa eu acabar. E por isso é que eu digo. Há uma figura que pode se chamar diretor desportivo, pode ser presidente, pode ser o que for, que tem que ter. É que além da equipa de futebol, há uma continuidade do próprio clube. Se eu não vendo um ativo que eu tenho por determinado dinheiro numa determinada altura, que depois vai comprometer o futuro do clube nos próximos 10 anos, o treinador daqui a 3 anos não está lá. Mas o dirigente e os sócios e o clube vai permanecer. E, portanto, tem que haver alguém que pense mais o clube e o próprio futebol acima do treinador. Por motivos que eu penso que explicitei. Muito bem. É que o ónus... E o gajo conseguiu não se rir, eu estava aí, é? É que o ónus, depois dessa declaração, o ónus, na minha perspectiva, o ónus não é para o treinador. Não é para o treinador. Pois não. É a falta de eficácia da SAD de dizer que isto é importante para a solidificação do seu projeto. Pronto. Não há nenhum treinador que chega a uma SAD e diga não vende. Não há nenhum. Como é evidente. Ou então, ou é Palerma, estúpido, e a SAD é incompetente. Aí é que está. O treinador ou é estúpido, ou a SAD é incompetente. A SAD é o que manda? A SAD é eu. A SAD é eu. Não é? Fala SADs porque estamos a falar sobre SADs. Não há nenhum. O que eu acho é que é assim. O treinador, quando chega, tem que conhecer a história do clube. A história em termos das suas vitórias, do seu modelo de jogo, da sua massa associativa. Tem que entrar no clube, de todo. Não é impossível não se ter êxito, ter-se êxito sem isto. Depois é necessário que haja uma sintonia entre o que é a SAD, a organização económica, financeira, desportiva e o próprio treinador. E se eu fosse diretor desportivo a trabalhar, ou um diretor da SAD... Não interessa o nome, o seu nome não interessa. Cedro, treinador, olha, temos que vender este. Não é por este? Porque para a nossa saúde financeira e para o futuro do meu clube, isto é fundamental. Isto é fundamental. Com este dinheiro vais ter um orçamento de X e vamos estudar quais são as prioridades. Dizer, e o treinador... Estamos aqui a ir naquilo que eu estava a dizer, que ele sabe, agora, antes de começar, o que é que lhe vai acontecer. Agora deixem-me ser politicamente incorreto. Eu não acredito que um clube como o Futebol Clube do Porto tenha feito isto. Claro. Eu não acredito que isto tenha acontecido. Possível. Isto aconteceu única e exclusivamente para colocar a culpa em cima de um treinador que não teve culpa alguma. Por isso é que eu estou a dizer que a incompetência não está no Porto. Eu não acredito que a SAD do Futebol Clube do Porto, que é presidida por um presidente que tem o tempo que tem... Eu prefiro não acreditar. Para isso é diferente. Não, para ser realmente politicamente correto. Que alguma vez um treinador, ainda por cima, sem grande passado, sem nenhum passado como treinador, passado como jogador, sim, mas não como treinador, tenha a capacidade de chegar à SAD do Futebol Clube do Porto, presidida por Pinto da Costa, e lhe diga: olha, eu quero estes não saem. Eu não acredito que isto aconteça. Estás a falar do Lopetegui? Também estou a falar. Não, mas o caso do Lopetegui é diferente. Isso é uma alteração. Porquê que é diferente? Porque é uma alteração da política que o Futebol Clube do Porto sempre tinha seguido até então e que oferece ao Lopetegui realmente todos estes poderes. Não, mas aí há uma diferença radical. Uma coisa o Lopetegui não tinha os mesmos poderes que tinha o Espírito Santo. Tem mais, o Lopetegui tem mais. Eu critiquei e critico as duas. A primeira opção, para mim, é evidente que é criticável porque provoca aquilo que eu acabei de dizer, que são as revoluções. Eu não acredito em revoluções, por definição, não é? Acho que as reformas e mudar por mudar é um disparate. Quer dizer, a história da revolução criativa é um disparate. O que aconteceu o 25 de Abril foi bem mesmo assim, mas isso há momentos de ruptura que são fundamentais. Claro. Aliás, mas é uma revolução diferente. A razão que o meu presidente deu para trazer Lopetegui, se te recordas, foi exatamente essa. Que era preciso mudar uma data de coisas que não era possível reformar, havia que revolucionar. Foi um erro que foi cometido, porque veio um homem que, a dada altura, o Futebol Clube do Porto
Mas ele não cometeu o mesmo erro com o Nuno Espírito Santo. Não cometeu. Não. Aí o erro que eu escrevi, porque eu disse claramente, eu não acredito, se aquilo aconteceu, Não aconteceu. se aquilo aconteceu, foi grave. Se aquilo aconteceu, foi grave. Se aquilo não aconteceu, também foi grave, porque não se pode dizer uma coisa que não tenha acontecido. O treinador quer todos e mais Claro, alguns. mas a mim, é a sua função. Vitor, é o que só ele para vai terminar, fazer. só para terminar. Não. Mas Agora, para mim o que me interessa. Mas a SAD e as coisas Vitor, estão- para terminar, a mim o que me importa nesta coisa toda é como é que tem de ser desenhado o modelo de gestão Sim, de uma mas eu estou de equipa, acordo, como mas tem de ser o eu estou modelo de de acordo, desenho de mas gestão do para jornal. isso, Quer dizer, para o treinador isso, não pode ser o cúmulo da pirâmide. Mas Não para pode. isso- Mas tem que ser. Não pode. Não, mas Tem não que pode. ser. Deixa-me trazer aqui um fator mais a esta Eles são conversa. 3 contra mim, estou tramado. À minha direita Não, está um senhor que jogou no Benfica, foi treinador adjunto, foi treinador principal, foi 2 vezes campeão e a seguir foi diretor desportivo. Como é que se fazia a equipa naquele ano em que exatamente. tu eras diretor desportivo e havia um treinador? Como é que chegavam à Não foi equipa diretor desportivo. com os caramelos? Sabes, a figura do diretor desportivo que eu pensava. António, sabes onde é que estivemos juntos, não sabes? Lembras-te desse ano? Onde é que estivemos juntos? Em Belo Horizonte. Sim, foi no. Era o Manuel Zé. Manuel Zé, não é? lembro. Não, mas isto é só para dizer que a figura que eu concebia do diretor desportivo eu tinha entendido no futebol francês. E então aquilo que as funções, e já agora só para fazer a talho de foice, quando eu fui chutado para canto no Benfica, eu reuni-me com a direção, não é? Quer dizer, e diziam, pronto, o Arthur Jorge é que vem e você, portanto, tu ficas com o mesmo contrato, o temporal, portanto, que era aquilo que havia. Epá, e as funções, vais para casa e pensas nas funções. Portanto, vê qual era a perspectiva, quer dizer, que eles tinham em relação àquilo que era a essa figura do diretor desportivo, que eu idealizava como o homem que iria dirigir a política técnica do clube, naturalmente num triângulo que tinha a ver com o presidente e com o treinador. Era assim que eu entendia. Mas entretanto, quando as coisas não se concretizaram, e eu parti para a aventura de Bordeaux e depois de Bordeaux para Sevilha, e entretanto então é que vem então a figura do diretor desportivo, do desempenho que eu tive enquanto, e aí senti que realmente tudo aquilo que eu concebia no plano teórico, na prática não, porque e vim-me logo confrontado com esta situação, que é, o Paulo Autuori não queria o Paulo Bento, nem queria o Abel Xavier. E o saudoso Manuel Barbosa, que me trouxe umas pérolas com as quais há bocado falámos, era o homem do Paulo Bento e do Abel Xavier. Sim. E eu gostava do Paulo Bento e do Abel. E porquê é que o Paulo Bento ia embora? Porque o Paulo Bento queria trazer o Jamir. O Jamir, o Brasil. E eu pedi aquilo que eu podia. Havia por um lado o Manuel Barbosa a querer levar o Paulo Bento e o para o Oviedo, não é? E eu a tentar ver era se assegurar, mas como o treinador não queria, eu estava a tentar ver se arranjava um empréstimo para não deixar soltar o Abel e o Paulo. Mas qual era a hierarquia que podia romper com o Benfica quando entendesse que não, e o Benfica podia mandar o Paulo embora porque não indenizava um nem o outro indenizava, portanto estavam libertos, tanto que nós estamos a 11 pontos num dia que chegamos de Guimarães, vê lá, ficámos nesse dia a 11 pontos do Porto, e eu e o senhor e o presidente na altura
Estivemos até às 4 da manhã a demover o Paulo Autuaro para continuar. Bem, enfim, Foi bom ter continuado. isto é para dizer de que a figura do diretor desportivo, aliás, está completamente diluída. Portanto, Aqui em Portugal. Em Portugal. Mas lá fora ganha cada vez mais força. Depende onde é que ganha força. Mas onde é que ganha força? Não importa, por exemplo, nós Funções. Mas onde é que ganha força? O Porto neste momento tem. Em Inglaterra o diretor desportivo não existe. Mas em Itália é importante. Mas agora, para Em França é importante. Só para dizer que. Não, a Inglaterra existe, só que se chama manager. É o manager. Só para dizer E é um treinador. Não é a mesma coisa em todos os clubes. Não. Agora, o senhor tem treinadores que são managers e depois tem outros clubes não têm sem treinadores e com managers. E noutros clubes treinador manager. Exatamente. O Conte não é manager. É treinador só. Exatamente. Mas Não é verdade. Lá estão outra vez, lá estamos nós a entrar em contradição. Aí, o Conte- Não, o que conta não é isso. O que conta Estás a falar do Conte é isto. ou do Conte? Não, o Conte Sim, está estás a falar é treinador de clube. do Chelsea. Hein? Quem é o patrão do Chelsea? Eu acho que não sou, eu gostava de ser eu. Roman Abramovich. Pronto, é evidente, quando entraram as SADs e estes protagonismos, que entram com alguns deles para terem um protagonismo, não querem ter o diretor desportivo. Querem ser eles a corporizar e muitas Olha a vezes. contradição, Henrique, porque o Chelsea já teve um diretor desportivo muito tempo e teve o Peter Kenyon. O Peter. E depois o E o Peter que é que lhe Kenyon se aconteceu? transformou no... Não, quer gente- dizer, foi um momento, foram fases, mas o que o Tony diz tem toda a razão. Mas ó, Henrique, aquilo que eu idealizava, também idealizava, era que essa figura era uma figura Importante. de responsabilidade, De responsabilidade e muito era, importante. enquanto tu, como treinador, eras transitório, e ele, presidente, era transitório, E tu és essa a figura. O diretor desportivo é o guardião das tradições desportivas. Assim que caiu o presidente, assim que caiu o presidente, assim que caiu o treinador, Oh, Tony, entrou outro presidente deixa-me e perguntar- eu fui Deixa-me perguntar aqui ao Pedro que tipo de função tem o Antero Henrique? Neste Hoje- momento é diretor-geral do clube. É uma terminologia gira. Também na área como diretor Diretor-geral. desportivo, é ele que tem a A responsabilidade. política técnica é dele. A questão que se levanta, o Tony Política técnica levantou... é ele que, eu penso que é Técnico dele. não é dele. Técnica, quer dizer, quando eu digo técnica, O modelo de jogo não é dele. Não. Eu já política técnica é desportivado com A o pergunta treinador. não é Oh, inocente. Tony, é que não, eu estou a tentar percebi fazer muito bem a resposta. Mas o Antero Henrique vai contratar quem o Unai Emery quer? Não é isso. Não é isso. Eu percebi a pergunta do Vítor e o Tony já deu. A questão do nome importa pouco. Se é diretor desportivo, se é diretor-geral, se é diretor que eu António. coloquei é pertinente. Essa é a interessa. Esta é a questão de fundo. Essa é Quem é que escolhe? Quem é que disse assim? Vão buscar o Dani Alves. Olha, queres ver? Foi o Unai Queres um Emery. exemplo? Não. Queres um exemplo prático? Não. Queres um quem exemplo foi? prático? Não é. Olha, Não foi? É Em diferente. dezembro, por onde é que foi o Gonçalo Guedes? Foi para o Paris Saint-Germain. Quem era o treinador do Era o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Quantos jogos é que o Gonçalo Guedes jogou no gol? Quase nenhum. O que é que querem fazer agora? Não, mas sendo o mesmo mas quem é que treinador, foi responsável? o que é que querem? Quem é que foi responsável para pôr lá para lá? O diretor desportivo. Foi o diretor desportivo. Claro, isto agora Não foi o Kluivert. Dá-vos a volta. Não foi o Kluivert que era o diretor desportivo que insistiu e agora o Kluivert Mas é que saiu. o que o Vítor pergunta quem é é que uma coisa resolve? diferente. O que o Vítor pergunta é uma coisa diferente. Porque quando eu vejo o diretor desportivo, pode ser o presidente, pode-se chamar diretor desportivo, pode-se chamar diretor-geral. Não, chamemos do que nós quisermos. Já foi o Pinto da Costa, já foi diretor desportivo, já não foi, já voltou a ser, não interessa. Exatamente. A questão que se foi há um determinado modelo escolhido pela SAD ou pelos representantes dos sócios. Vamos agora ser um bocado democráticos nisto. A pergunta concreta, pergunta-me ali o Zé Manel, quem é que escolheu o Dani Alves? Eu cheira-me que ali há uma... Cheira-me não, tenho praticamente a certeza que há uma sintonia entre duas coisas. Entre o treinador que diz que quer um grande defesa direito para aquela função porque o seu modelo de jogo, vou imaginar, depende de um rapaz que faça aquilo. E temos o diretor-geral, ou o diretor desportivo, que diz assim, não só me interessa ter um bom defesa direito que este senhor vai gostar, como alguém que tem carisma, que vai-me vender camisolas, que me traz a experiência de outros clubes. É esta simbiose, Quem é que no tem a última fundo. palavra?
Isso, na minha opinião, tem que ser o diretor desportivo, ou o diretor-geral, ou o presidente. Sabes porquê? Porque esse é que é o representante dos sócios. Imagina, esse é que é o guardião, como dizia o Henrique, esse é que é o guardião das tradições do clube. O diretor-geral quer o Dani Alves e, para simplificar, o diretor desportivo, o treinador quer o Bellerin. Qual é meu querido amigo, tem que chegar a acordo os dois. Tem que chegar a acordo. Não pode. Não chegam a acordo. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu neste caso. O já te deu a resposta ao Tony. Tony deu-te a resposta. Olha, não dando a resposta, mas dizendo de um tempo. Quando falaste do Paulo Bento e do Abel? Quando o Benfica contratava um treinador, o treinador chegava e era com os jogadores que lá tinha, era com aqueles que eles jogavam. Claro. Lá pediam um ou outro. Agora estamos noutro tempo. E é noutro tempo onde aparece uma figura que não existia nessa empresário. Que manda como o cara. Tudo isto. Mas vocês são uns tipos fantásticos. Eu tenho aqui 2000 jogos, tenho aqui o diretor da bola há 25 anos, tenho aqui um comentador de grande lucidez. Isto ninguém me consegue responder. Quem é que manda? Sabes quem é que manda? Quem é que manda? Isso não existe! É assim, esta relação entre aquilo que é o treinador e aquele que seria a figura do diretor desportivo, mas que pode ser, em vez de diretor desportivo, presidente do clube, pode ser várias coisas. Essa relação tem que ser, em primeiro lugar, tem que ser uma relação que não pode ser de confronto. Porque, por exemplo, aquilo que o Tony há bocadinho dizia é um contrassenso e portanto, na prática, condenar toda aquela experiência. Foi o Tony que escolheu o Paulo? Foste tu que escolheste o Paulo? Foi não. Começa mal. Mas portanto, não havendo ali uma relação muito forte, uma coisa de empatia, mas não sei o que, não dá. Portanto, é evidente que nós já assistimos, por exemplo, quem era o diretor desportivo do Vitória de Guimarães há não sei quanto tempo? Pimenta Machado. Quem era o diretor desportivo do Portimonense, não sei o quê? Era o Manel João. Não, até digo mais. Do Vitória de Guimarães, o diretor desportivo era o Pinto da Costa. Bem, enfim... Olha, do Anadia houve um tempo que é o presidente, que não tem dinheiro, houve um tempo que não dá dinheiro. E houve um tempo que era José Maria Pedroto. Houve uma altura que era José Maria Pedroto. Claro que sim, claro que sim. Eu tenho zero de... Agora, não podemos ver a situação dessa maneira. Quer dizer, eu acho que é o treinador tem que ter capacidade de influenciar e capacidade de argumentar no sentido do que é que precisa e do que é que quer. Mas depois, no final, trabalha com aqueles que são possíveis. Eu tenho zero de dúvida que o Antero, quando chegou ao PSG, o dono do clube disse assim: olha, este treinador é o Emery. Você acha que deve continuar o Emery? E o Antero deve ter dito que sim, porque se ele tivesse dito que não, provavelmente o Emery. Não, por acaso acho que disse sim. Mas portanto é o Emery. E é nesta. E quem pensa que o poder absoluto. A pergunta do Zé Manel, para mim, não faz sentido. Porque numa estrutura tem que haver coordenação. Quer dizer, não. Hoje, calma. Henrique. Para dar luz a isto. Mas deixa-me só aqui. Porque é assim. Eu ia dizer que raramente tenho dúvidas, mas não, tenho muitas dúvidas. Não é assim, não começa assim. Nunca te enganas. Não, mas a questão não é essa. É que eu cada vez tenho mais dúvidas. Claro! Eu cada vez tenho mais dúvidas. Mas a sério, agora sem nenhuma cinização, cada vez tenho mais dúvidas. Mas, é assim, se eu quero um trabalho coerente, eu tenho que ter um modelo de jogo, tenho que ter um plantel compatível com esse modelo de jogo e tenho que ter um treinador que corporize as duas coisas, que aceite o plantel e que esteja de acordo com o modelo de jogo. Se eu vou negociar alguma destas coisas, estou a estragar tudo. Não dá para trás, não tenho nem uma coisa, nem outra, nem outra. Então, explica-me assim. As SADs foram construídas para se acabar com o conhecimento empírico. Esta gente está aqui. Foi para cientificar as coisas. Então, as SADs foram construídas para as pessoas para ver menos hipóteses serem presos. Não, mas isso já está. Não foram? Não é para isso que foram? Sim, mas. Sim ou não? Sim. Para dar mais seriedade ao que vocês dizem. Não, mas a sério, não é? Então era assim. Olha uma coisa. Alguma vez um diretor financeiro seria um médico? Se alguma vez a SAD
uma SAD qualquer, Olha, por exemplo, pusesse um diretor financeiro, um médico, o que é que te chamavam? Não, mas... Incompetente. Não, mas se tu puseres um diretor financeiro como Ministro da Saúde, já te acham que fizeste uma boa gestão. E hoje até estás a Caixa Geral de Depósitos. Mas olha, como Presidente. Mas era incompetente, correto? Correto? É assim. Se no marketing se pusesse um homem fora que não sendo marketeer, não existe. Henrique, olha a tua conclusão. A manipulação deste Não é nada. argumento. Não é nada. Isto é o que se Já passa. sei onde é que vai chegar, Isto é o que se passa. Se um diretor de informação, não sendo jornalistas, isto é uma heresia para os jornalistas. Usurpação da função. E tu achas que o treinador deve dizer ao diretor financeiro do clube se deve vender ou não? É Não, senhor. Não era isso. Cada área tem um especialista, correto? Sim. Como é que a área, que é o core do negócio, que é o jogo e os jogadores, tem que ser dirigido por um sapateiro qualquer? Sim. Tu és favorável ao manager. Como é que repara, isto é que é contraditório no meu raciocínio lógico, pretende ser lógico, como é que o core do negócio o que é? Os jogadores e o espetáculo. E eu, para gerir os jogadores e o espetáculo, vou pôr um sapateiro qualquer, que me desculpem os sapatistas, muito respeito que tenha. Um indivíduo que é um presidente que não percebe nada do futebol, porque pode acontecer. Porque pode acontecer. Pode acontecer. E ele é que vai decidir. E eu quero o Tony e não quero o Pedro. Mas ele é o representante, mas é que o presidente do clube... Mas onde é que está a lógica disto? É a lógica da democracia. Isto é democracia. Isto é uma ditadura. Porque a democracia tem regras. Não. A democracia tem regras. Não. Sabes qual é a lógica? A democracia tem regras. Não é o que eu quero. Os clubes não são dos treinadores. Não. Os clubes são para ser bem geridos. Como os países são para ser bem geridos. Os clubes não são dos treinadores. Os clubes são dos sócios. E agora, e nas SADs, como tu sabes, de quem mete lá o dinheiro. E quem quer dar presentes aos sócios tem que ir, segundo a tua filosofia, ter os melhores treinadores, os homens que mais sabem do negócio. Mas há algo que suplanta ao core do negócio. É o core da continuidade do clube e da sua manutenção como clube de determinado nível. E os presidentes ficam? No momento, até os adeptos quererem. No momento em que tu deixas que um treinador imponha a sua vontade vis-à-vis a continuidade, a saúde financeira de um clube, deixa de existir. Nada disso. Portanto, isso é uma interpretação abusiva daquilo que eu digo. Por isso é que eu digo. Isso é uma interpretação abusiva daquilo que eu digo. Por isso é que eu digo. Há um justo balanço que tem que ver com a questão dos adeptos e dos clubes permanecerem. Desculpa? Não faço mais síntese. Não faço mais síntese. Um jogo de inquietação tremenda. É a questão. Estamos a ir ao fundo da manutenção. É o justo balanço entre quem sabe do core business, como tu dizes, quem tem de velar pela continuação e pela saúde e pela continuação do clube. Porque estão aqui dois senhores, por exemplo, foram treinadores de uma equipa... Pedro, mas tu és presidente de um clube. Foste eleito para ser presidente de um clube. Eu fui treinador... Tu és presidente do clube. Eu vou-me eleger. Foste eleito. Sim. E és presidente do clube. Vou-me autoeleger. Não percebes a diferença entre uma bola de futebol e um Volkswagen. Sim, senhora. E és tu que vais mandar escolher os jogadores ou vais delegar em alguém que perceba do assunto? Eu vou-te contar uma. Eu tive dois treinadores. E quero incorporar, São Espírita, agora os bruxos estão na moda, incorporei aqui o presidente de um clube que estes dois senhores treinaram. O Salgueiros. O Salgueiros, também treinaste o Salgueiros, eu sei. E eu lembro, abri eu o posto de gasolina do Salgueiros quando o Vítor Manuel era lá treinador. Que não era o Salgueiros, era meu. Graças a Deus. Esse senhor, houve um presidente, ou dois presidentes, não interessa os nomes, até o Linhares já morreu. E o Carlos Abreu. E o Carlos Abreu, na altura, quando tu eras presidente, era o Carlos Abreu. Não, o treinador era o Linhares. O Linhares e o Carlos Abreu. O treinador era o Linhares. Sim, era o Zé António. Era o Zé António. E agora quem era, na altura que era o Carlos Abreu, era o Zé António, o chefe do departamento de futebol. Sim. Aqui está uma boa... Eu não sei quem era o presidente do Henrique. Júlio Lima. Sim, eu conheci. Aqui está. Grandes dirigentes. E há um presidente, eu não sei se por culpa dele ou não, que, por incúria de não saber de finanças ou de se deixar iludir por determinadas circunstâncias, deu cabo do clube. Deu cabo do clube. O que é que eu pedi àquele presidente? Que ele soubesse de futebol ou que soubesse
que era mais importante manter-se na primeira divisão ou descer à segunda divisão do que manter o seu clube. É este justo equilíbrio que é necessário. Aquele homem não precisava de saber de futebol. O que precisava de saber era que aquele clube não tinha necessidade nenhuma de investir o que investiu para subir à primeira ou à segunda, não interessa agora a circunstância, do que fazer aquilo que fez. E é este justo equilíbrio que tem que ser dado. Que é diferente. Quando o líder, quando o líder é eleito pelos sócios, quando os sócios elegem alguém que não é competente, a culpa é sempre dos sócios, meus caros amigos, para gerir o clube. Mas para gerir o clube ele não tem que perceber de futebol, ele tem que se rodear das pessoas meu querido amigo, mas foi o que eu disse. Entra o manager. Mas foi o que eu disse. O que eu disse foi exatamente isso. O Zé António, que foi o homem que pôs a última pedra, não é? Digamos assim, pelos vistos comprometeu, até podia saber de futebol, mas só comprometeu o futuro do clube. Quando se comprometeu com o futebol. Mas quando não tem o manager, tem que ser o treinador a ser, de facto, a grande muleta, o homem que lhe dá as diretrizes para aquilo que é melhor para o clube. Trazendo para o dia de hoje a figura do empresário. O Presidente sabe de futebol. Não, mas eu estou a dizer que sabe. Há casos em que o Presidente não sabe, mas julga que sabe. Tem que saber rodear. Esses são os piores. São diretores de Esses são os piores. Acha que sabe. Esses é que são os piores. São os piores. São os piores que não sabem nada. São os piores. Têm a consciência que não sabem. E também há presidentes, só a dizer disto, que também têm um conhecimento, ainda agora o Pedro Bertino numa técnica. Eu treinei um clube, que eu vou dizer o nome, não tenho vergonha de o dizer, com todo o orgulho que eu treinei, União de Leiria, treinado por um senhor chamado, presidente chamado João Bartolomeu, problemático, difícil, complicado, chama-lhe o que tu quiseres, muito difícil, mas que tinha sempre muito boas equipes. Eu nunca me preocupei. Mas quem é que escolheu os jogadores? Eu quando cheguei a ler, olha, treinei o Nelson Bertolazzi, que eu nunca pensei treinar. Que é grande jogador. Grande jogador. O Lula foi o meu central, que eu nunca esperei. O Porfírio já estavam lá quando eu cheguei. Diz aqui, meus senhores, tem aqui. Maciel, já era do meu tempo, Maciel. Não, mas os jogadores já tiveram. Do Mourinho. Sim, mas os jogadores já tiveram. Eu treinei Porfírio, João Bartolomeu. Não havia diretor esportivo, era ele, sabes porquê? Era o empresário que trabalhava com o João Bartolomeu. Não faço a mínima ideia, sabes o que é que me aconteceu? O João Bartolomeu falava com 50 mil pessoas todos os dias. Ouvia 50 mil pessoas, telefonava-te a ti, ou ao Tony, ou ao Pedro, ou ao diretor, ou ao Henrique Luís, e dizia assim, um jogador tal. Sabes o que é que me aconteceu a mim? Nesse ano que eu vou que o Benfica vai a Belo Horizonte, eu vou para Belo Horizonte para ver jogadores para ir buscar para a Leiria. Eu estou lá e ele telefona-me e diz: mas então, Vítor, como é que é? Então tem alguém? Isso é para o Presidente, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Pois é tudo gente que a gente não tem capacidade. Então, o que é que você disse? Se você quer que eu leve um qualquer, eu levo um tipo qualquer. Mas eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para trazer alguém que possa, a gente ainda me lembrei do Riva, que jogou no Chaves, lembra-se do Riva? Que jogava ali num clube próximo de Minas Gerais. Mas o Riva já estava em valor, que o Leiria não tinha capacidade. Portanto, estás a ver, a preocupação dele era dizer-me: para o Vítor, traga alguém. Disse: não, eu não vou levar ninguém que eu não tenha, que me dê garantias. Agora, eu quando cheguei a Leiria, em 94, eu tinha um plantel formado. E vou dizer, com muito bons jogadores. E agora vou dizer, até eu dizia: olha. Mas formado, comprados nessa época ou vindos de épocas passadas? Já vinham de épocas passadas e alguém que foi comprado. Porventura, com o contributo de alguns treinadores. Mas eu falar, mas isto. Articulações. Eu, por exemplo, eu falei nem eu, sabes em quem? Sim, isso tem que. Eu, quando o Jim Elselban está no Campo Maiorense, eu disse ao Presidente: vai buscar o Jim Elselban. Ele tinha uma relação fantástica com o Navarro, com o Presidente. O Vítor, mas disse: vai buscar o Jim Elselban. Mas que os tipos do Sporting só custa 300 mil euros. Não, custava naquela altura 300 mil, era 60 mil, era isso. Ele diz-me: ó Vítor, mas isso é uma fortuna, não tenho dinheiro. Ele disse: mas vai buscá-lo. Eu estive com ele no meu... O Jim Elselban, ele diz: não quis, não, é muito dinheiro. Disse: estou pronto. Mas olha que você vai ganhar muito com este jogador. É um jogador fantástico. Pois já para o Boa Vista. Depois o Boa Vista vai para a Inglaterra. Para o Leeds. Portanto, este senhor que nós estamos a dizer fazia também. Portanto, há presidentes que dão também boas equipes. E nós, treinadores, também temos que... Mas como método... Não é um método. Mas qual é um método melhor para... Se tu estiveres articulado... É assim, é os treinadores aceitarem quem lhes dão
e os presidentes andarem à mercê dos empresários? Não, mas Hoje em dia. Mas isso já é outra coisa. Isso agora já é outro negócio. Queres o exemplo Já é outro negócio. do nosso amigo Chalaninha? Pá. O Chalaninha era um miúdo que estava no Barreirense. Veio fazer um jogo de treino com o Oriental. E ninguém do Benfica tomava decisões. Até que pediram ao Sr. Pavico para ir ver o menino. E quando disseram, o Sr. Pavico disse: traga o menino. E foi preciso haver alguém, quer dizer, de fora, quer dizer, para sustentar, portanto, para ele ir. Não sei se este exemplo elucida. Aqui é o treinador que, na altura, para os gajos andavam ali a ver se aquele medo de tomar uma decisão que podia ser. Podia falhar. Até que, pronto, agora quem dá o corpo, quem é responsável é o treinador principal. Portanto, se houver aqui fiasco, ou saber coisa, isto foi do Tony, mas agora conta-te uma coisa que ias contar que a mim me interessa, porque há aqui um problema que é a nova chegada de um elemento-chave nesta história. Empresários? Claro, porque é um período que se passa. Eu, por acaso, não acho que é chave. Muito pelo contrário, só facilita o treinador. Isso, mas... Não, estou a dizer é que havia um período onde não existia. Estou a falar, se houver uma relação limpa... se houver uma relação limpa... Repara bem, se houver uma relação limpa... Já disseste 4 vezes, o papel do empresário é muito importante. E eu vou-te dizer porquê. Nós íamos ao Brasil durante décadas, mês de maio, junho, passámos ao Brasil. Quantas vezes foste ao Brasil? Pai, 20. Mas não era para passar férias. Eu sei. É para ver jogos e treino, não sei o quê, e trazíamos jogadores. Neste momento, tu tens 10, 20, 30 empresários, tens o iScouting que podes ir ver os jogos todos que quiseres, e este jogador interessa-me. Tens de saber quem é o empresário. Não tens que ir ao país, falar com ele. Vem cá, o empresário falou e já está resolvido. O treinador tem, com a sua equipa de detecção de talentos, detectar talentos é do treinador. Contratar é com a direção. Incluir no plantel é com o treinador outra vez. O treinador não vai dizer que quer um jogador de 1 milhão de euros quando não tem 1 milhão de euros. Ou 100 milhões de euros, não pode. O treinador diz este. O treinador e a sua equipa técnica. E o presidente, os diretores. A última palavra é sempre do presidente, mas este autoritarismo antigamente de que o treinador é que manda tudo, não é verdade, isto não é assim. Agora, não se pode desvalorizar que o treinador treina e treina com quem eu quero. Isto não existe. Isto não é lógico. Porque nenhum departamento de nenhuma empresa a sério tem um broeiro, tem um indivíduo que não é da área a comandar essa área. Isso, não tem. Teoricamente isso nunca acontece. Não, teoricamente, numa empresa não acontece. O Vitor, do tempo do Bartolomeu, andavam lá a ver, devia andar com caramelos. Com caramelos? Era 30 mil dólares. A gente está a falar de caviar. Estamos a falar de esses aí, isso não se controla. Portanto, eu vou treinar o Chelsea. E o Abramovich, quer dizer, é certo que, quer dizer, não vou estar, mas ele é que vai, no fundo, não vai ele orientar a política, mas dizer assim, olha, numa conversa que o Mourinho faça, ou que o Conte lhe diga assim, olha, eu queria este fulano, não sei quanto, e ele diz assim, quanto é que isso é não sei se isto passará por ele, ou se passará depois pelo ele que deve ter dito assim, olha, nos voltos nas reuniões cada vez, mas a questão Henrique, mas há uma questão dos empresários que tu puseste, e isso tens razão, é como no imobiliário, é muito mais fácil tu arranjares um tipo para te ver uma casa e tu depois escolhes as que queres do que tu andas sozinho a escolher. A grande questão dos empresários é o que tem acontecido ultimamente. Isto é exatamente como nos outros mercados. É quando, de repente, determinados operadores no futebol adquirem um poder dentro do mercado que condiciona os próprios operadores. Esse é que é o risco dos empresários. E o que nós vivemos hoje é que nós olhamos para o mercado e sabemos, se quisermos saber, que há 4 ou 5 ou 6 empresários, se calhar menos até, que têm a capacidade de pôr jogadores onde quiserem
Porque esses clubes estão dependentes da boa vontade dos empresários. E dos fundos. E dos fundos, agora já não há. Agora já não há. Outra questão, não se chamam bacalhau de batata, eu dou-te um exemplo. fritas. Eu não É acho. igual. Tu neste momento tens vários clubes, não interessa dizê-los, tens vários, até em Portugal, que estão absolutamente dependentes de empresários. Pior. E fundos. Há clubes que são de empresários, que utilizam os clubes para rodar jogadores. Pedro, Mas, quer dizer, e isto o meu e há outros medo... que são de fundos. Eu não conheço nenhum. Eles conhecem, então Mas porquê que não pode haver fundos? Não, mas eu não estou contra os fundos. Não, por causa do Zé. Não, isto é uma guerra antiga que eu tenho com o Zé. Advogado Diabo. Eu não, Não é uma guerra antiga. Sou a favor dos fundos. Não, mas eu estou só regular. Mas eu estou só meramente a constatar. sim. Há clubes onde os empresários são determinantes e há clubes onde os fundos são Mas os fundos são de empresários, Zé Manel. Não são. São, 90%. Mas São fora, deles são de é empresários. transparência O que é que são e de transparência? regulação. O meu problema da transparência é este. regulação. O meu problema com a transparência é esse. É que há clubes que, pronto, ok, para o Zé, clubes que são de empresários ou de fundos. E há empresários neste país e há empresários na Europa toda que têm a capacidade, que mandam nos clubes, porque os clubes estão dependentes financeiramente deles. Completamente financeiramente. Pô, ora bem, quando nós deixamos crescer o tubarão, quando é pequenino, até é giro. É como os leões. Mas o que é que fez Os leões pequeninos, tu até brincas com eles e o cara. Depois, Este ano é para eles brincar. crescem, ficam com uma boca do caraças e comem tudo. Mas o tal problema é que se nós não nos fizermos ouvir e tínhamos de fazer ouvir. 23 e 26, pá. Onde é que está a lógica? Onde é que está a lógica da regulação dos empresários, quando antigamente tinham que fazer um exame, ter uma caução, agora nada. acabaram qualquer um pode ser empresário. Com a oficialização, inclusivamente, do empresário. Que é oficializado Oficiado pela Federação respectiva. É, Portanto, onde é que está a FIFA e a UEFA que era preciso regular, então diz assim, desregula tudo, é tudo empresário. Tudo ad hoc. Sabes Onde o que, é é que que está isso, a não, lógica? o que é que isso resulta? Resulta Claro. na anarquia, Na anarquia total, e que os completo. maiores, quem está maior, Ainda é dominam, maior. Ainda é maiores maior. ficam. Claro. Quer dizer, Ainda é maior. eu vejo clubes que têm, às vezes, nos seus plantéis, de uma maneira direta ou indireta, 10, 12 jogadores de um empresário. E a dada altura, há bocado o Tony levantava um bocadinho esta lebre, a dada altura nós não sabemos com quem é que devemos falar, um treinador ou um diretor desportivo, quando o tipo se está a portar mal, já não sabe com quem é de falar. E às vezes esse jogador não é só de um. Isso então entende a acrescenta. Quer dizer, há aqui um fator que entrou no futebol isso é evidente. que nós andamos... Claro, porque acontece obviamente que o interesse do empresário não é alinhado com o clube e muitas vezes nem não sequer seja com o jogador. até conflituante com o interesse do clube. E às vezes o jogador. Porque nós muitas vezes assistimos que, pela influência do empresário, há determinados jogadores que dizem: eu quero-me ir embora, não quero cá ficar, porque tenho onde ir e tenho muito de ganhar dinheiro e tenho não sei o quê e tal. Bom, depende, como diz agora, é fazer a cabeça do jogador. E quando isso acontece, então durante uma época desportiva, E que é pior? E treinadores? Porquê é que há sarilho. tanto treinador bom que não trabalha e há tantos treinadores que menos bons que têm sempre trabalho? Claro. Porquê é que às vezes há uma coincidência? Mas não foi sempre assim. Não, claro que foi, mas agora porquê é que há uma coincidência tão grande? Que os clubes colocavam os treinadores. E porquê é que há uma coincidência tão grande às vezes em relação a treinadores, em relação aos empresários, que curiosamente também têm lá os jogadores e há treinadores que não alinham tanto e não são. Enfim, e vamos sempre ao mesmo sítio. Agora, é evidente que isto acontece menos naqueles países em que a própria sociedade está estruturada e organizada de forma diferente, onde há um pouco mais de disciplina nestas coisas todas, onde realmente funciona melhor a regulação. Pronto, isso é fundamental. Haver esse Estamos a tipo falar de quem? Estamos a falar da Alemanha, Muito bem. Estamos a falar da Alemanha. Inglaterra. Inglaterra. Mas basicamente Tens grandes interesses financeiros que são poderíssimos. Inglaterra, cuidado. Mas há regulação. Mesmo há regulação. Por mesmo exemplo, França, dizer assim, só entram aqui jogadores estrangeiros com qualidade. E aqui só entra dinheiro que seja limpo.
Se isso é Na diferente. Inglaterra. É diferente. Isto é muito diferente. Na Inglaterra não, é aquilo. Não, mas não é o futebol. Não é o futebol que vai dizer se esse dinheiro é limpo ou não limpo. Isto é um caso de polícia, cara. Mas nós não podemos. Porque repara, o dinheiro que entra para o futebol, da mesma forma, entra para partidos políticos e entra para empresas. E porquê é que o futebol é sempre sabe política é o Henrique, não sou eu. mas quando a gente soube o dinheiro de Macau, o dinheiro da Alemanha, que se coloca, isso é um caso de polícia. Se é escuro, se é diamante de sangue, se não é. Isso é caso da polícia. O Corunha, lembras-te do Corunha? Da Galiza, Não é? o Corunha, o Celta e o Santiago, quando o dinheirinho vinha daquelas barcaças que transportavam os postos. Isto é um caso de polícia. O futebol tem que se regular. E aí vamos falar, por exemplo, o que é que a nossa Liga tem feito em favor disso. Ainda ontem, um escândalo. Isto é um escândalo. Uma comissão parlamentar quer reduzir. Intenta reduzir a Liga à expressão mínima, acabar com ela, retirar-lhe os poderes de disciplina e de... Sim. Não é de retirar os poderes, a capacidade de legislar sobre essa matéria. Sim. Eu até tinha aqui apontado, deixa-me dizer, elaboração regulamentar sobre a disciplina e a arbitragem, não é? Que é a alteração do artigo 29. Não é? Exatamente. E achas que isso é bom ou mau para o futebol? Não, eu acho que isto diz a intervenção política neste campo, retirar a capacidade regulamentar na disciplina e arbitragem, só acontece porque há um vazio e há uma menorização legislativa, há uma brincadeira legislativa sobre aquilo que a Liga está a fazer. Quando a Liga vai legislar sobre se eu bufo aqui ou não bufo acolá, se eu sopro aqui ou não sopro acolá, isto é brincadeira. Quem legisla, quem pensa sobre isto, devia ser corrido. E penso que há alguma gente disse assim, estes gajos, esta gente não merece ter essa capacidade. E merece? Vamos lhe tirar. E merece ou não? Não. O organismo merece e o futebol merece. As pessoas que o servem é que não. E eu não confundo o organismo com as pessoas. Ora, percebes? Porque de quê? Mais nada. Retirar isto não é contra as pessoas, é contra o futebol. Mas é contra a sua a organização. Liga faz falta ao futebol ou não? A Liga faz falta, as pessoas que estão lá não fazem falta. Mas a Liga faz falta, pergunto eu. A Liga faz falta. O futebol não se organiza sem a Liga. A Liga faz falta. A Liga é a organização do futebol. Claro. Não, porquê? A Liga é o organismo autónomo da federação. Chama-lhe outra coisa. Se os clubes, se for a federação a organizar as competições, qual é a diferença? Mas os clubes é que decidiram que não eram assim e portanto quem manda fossem os clubes. Claro que foram. Não, tem calma. Então não são. A Liga é um organismo autónomo da federação, é um sócio da federação. Quem manda é a federação, não é a Liga. Em última análise. Desculpa lá. Quem joga, quem são os clubes, são os clubes. Se os clubes não quiserem assim, a federação que jogue sozinha, quer dizer. Não penses nisso. Claro que os penso. clubes fazem parte das associações, as associações fazem parte da federação. A páginas tantas foi decidido que podia ser criado para o futebol profissional um organismo autónomo na federação que regulasse o futebol profissional. Por causa da especificidade dos clubes profissionais. Como foi resolvido de uma forma, pode ser resolvido de outra. Não é essencial, porque antes de haver também o não era. Zé Manel, mas a especificidade do futebol profissional, os clubes acharam... Agora é preciso ver se há eficácia. Zé Manel, eu não sei, mas isso são os clubes que têm que decidir. Claro, não são nada os clubes, claro, os clubes estão abaixo das associações. As associações não têm de intervenção nenhuma na Liga, cara. Nenhuma. São os clubes. Nada na Liga, nada. Henrique, deixa-me voltar ao princípio. Eu estou na formação destas coisas. Há muitos anos. Os clubes constituíram as associações e as associações constituíram a federação. Depois, na federação foi entendido que, isto já na década de 80, 90, que para o melhor controle do futebol profissional seria criado um organismo autónomo, e foi esse o primeiro nome da Liga, um organismo autónomo da federação, mas dentro da federação, para regular e para tratar do futebol profissional. E foi assim que apareceu a Liga de Clubes. Portanto, esta ligação, os clubes são as associações constituem a federação e depois da federação foi criado o organismo autónomo. Este é o desenho e é a forma como as coisas foram criadas. Tu achas que a Liga devia acabar, é isso? Não, o que eu pergunto é se a Liga não contribui nada para a indústria do futebol, se os clubes não se conseguem organizar para bem da indústria do futebol,
deixaram de fazer sentido enquanto liga. Mas isso são os clubes que têm que decidir. Mas isto não é é só a mais minha ninguém. opinião. Mas os clubes não se associaram e não criaram liga para interesse. Por causa de interesse Devia ser, mas uma vez que manifestamente não conseguem, uma vez que os clubes manifestamente não se conseguem entender, nem conseguem ir em prol da indústria do futebol, e a Federação tomar conta do... se calhar eu acho que a Liga, eu acho que é curioso nós olharmos para esta estrutura atual do futebol e percebermos como é que ela evoluiu nos últimos tempos. E perceber que, como todas as organizações, seja portanto no futebol ou fora do futebol, as pessoas são fundamentais. As pessoas são fundamentais. Por exemplo, a questão da Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol teve momentos, uma história que não é assim tão antiga como isso, em que as associações mandavam a seu belo prazer, tomavam decisões, às vezes estapafúrdias, algumas, portanto, de uma forma quase leonina, reuniam a maioria dos votos e mandavam no futebol. Não era a Federação que mandava. Eu lembro-me muito bem do Guilherme de Oliveira, de quem eu era particular, amicíssimo fã, porque era muito jovem na altura e gostava imenso de o ouvir. Até houve uma altura que eu gostei muito desse modelo. Do Chico. É por isso Dos Cheetos era fantástico. Estás a ver? Por isso é que eu falo isto de coração aberto. Na altura que eu gostava muito. Não havia nenhum galo, mas havia toda a parte. Estás a ver que o meu eu até falo contra mim. Eu estou a dizer que gosto da Liga. Eu até gostava desse modelo, O que é que aconteceu recentemente? Acontece recentemente que, e isto portanto, na presidência da Federação, realmente temos alguém que, por várias razões, pela sua personalidade, ainda por cima não é propriamente uma pessoa que se imponha, que apareça a impor-se, portanto, perante todos, mas conseguiu ter um percurso de evolução que levou a uma imagem de credibilidade e levou a uma imagem de competência. Essa imagem de credibilidade e de competência passou primeiro pela fase da Liga, onde a Liga teve uma força que depois, obviamente, perdeu noutras circunstâncias com outros protagonistas, e passou a ter esse protagonismo e essa força e essa credibilidade na Federação Portuguesa de Futebol. Hoje, do meu ponto de vista, sofre de uma doença que pode ser fatal, que é o gigantismo, mas isso é outra questão. Isso é outra questão. É outra questão. Mas sofre. E acho que deve olhar para essa realidade de uma forma muito séria, para um futuro relativamente próximo. Mas a verdade é que a Federação Portuguesa de Futebol, tanto a nível interno como a nível externo, tem realmente força, credibilidade, prestígio. Qual é a tendência? É dizer-se, como aqui o futebol, ninguém se entende no futebol profissional, na Liga, vamos agarrar aqui portanto, na disciplina, na justiça, na arbitragem, agarramos e vamos metê-la na Federação, porque a Federação tem mais força, tem mais credibilidade. Vamos fazer uma emenda ao soneto. Agora, esse é o problema, até que ponto que o modelo pode estar dependente das oscilações e destes desequilíbrios de determinados organismos. É a mesma coisa que muitas vezes se faz uma lei para responder a uma situação concreta do momento. Sabes que eu gosto muito do direito comparado. O direito comparado serve para algumas coisas. O direito comparado, entre aspas, serve para umas coisas e não serve. As ligas com mais sucesso nesta Europa são com base em ligas de futebol, de clubes. Evidentemente. Sendo que é também necessário pensar que a realidade portuguesa não estamos a falar do futebol, estamos a falar do conjunto da sociedade. A maior dificuldade é da organização. A maior dificuldade é a disciplina. A maior dificuldade é de pessoas, personalidades, que consigam, neste caso, sobrepor-se àquilo que é as somas de interesses separados e avulsos de determinados clubes. Para isso é preciso alguém que tenha realmente força, prestígio, credibilidade, projeto
Isso é o tempo da... O próprio Dr. Fernando Gomes, como tu disseste, e muito bem, fez um trajeto. E, portanto, eu acho que a Liga vive dificuldades, tem esse grande problema que é a questão do gigantismo. Não tenho dúvidas. Não, mas a Liga também em determinadas... Não. A Liga não existe. Quando eu digo gigantismo temos compensações diferentes, temos poderes diferentes e muito diferenciados dentro da Liga. Eu acho que também é tempo também de deixar a Liga. A Liga passou por um período terrível. Quem é a Liga? É o Presidente. Não, a Liga são os clubes. Não, a Liga são os clubes. Os clubes não querem. E o Presidente não conta. Meu querido amigo, se os clubes que não quiserem, não há futebol. Valha-me Deus. E esse é o nosso drama. Esse é o nosso drama. Mas isso não é o termos drama. clubes que não querem contribuir para o progresso da indústria do futebol. Nós não temos alternativas. As pessoas são uma porcaria. Nós não podemos matar toda a gente. Não mas nós temos alternativa. E a alternativa é continuarmos a denunciar e a dizer e a reclamar contra esta situação, porque isto realmente é uma situação autofágica que só nos diminui. Refilemos o mais possível. Agora, não atiremos o bebé com o banho, não é? Quer dizer, isso é que não faz sentido. Nós não podemos dizer isto não está a funcionar. Não acabamos as coisas porque as coisas não funcionam. Temos que as pôr a funcionar. Agora, não podemos tirar a capacidade da autorregulação a entidades que são, por definição, diferentíssimas nos seus objetivos, que são os clubes amadores, o futebol não amador, o futebol não profissional, do futebol profissional. Nós não podemos tratar realidades diferentes de uma maneira igual. É por isso que eu acho que tem lógica dir-me-ás, não está a funcionar bem. É verdade, Zé Manel, acho que estamos todos de acordo. Agora, não podemos deixar, por uma questão de não estar a funcionar bem, acabar com a Liga dos Clubes. Isso não tem lógica. Mas já esteve a funcionar bem. Pois, a questão é esta. Então o que é que mudou? Não foi a estrutura. Foram as pessoas. Essa é a questão. Nós passamos um período terrível. Nós tivemos Mário de Figueiredo à frente da Federação. Déficit da Liga. Déficit financeiro. financeiro. Tudo. Prestígio, de transparência. Tudo. Foi terrível. Descredibilização total. E agora está-se a fazer um caminho. É o certo, é o errado? Muito francamente, meus amigos, eu não sei. Agora, o que eu sei é que uma estrutura que tome conta do interesse do futebol profissional é fundamental. Pedro, mas um caminho que está a ser feito agora e em que vemos esta confusão, agora tive aqui alguma dificuldade em encontrar a palavra certa, porque acho que me poderia até exceder naquilo que ia dizer e dizer a verdade. Podias ceder-me e dizer a verdade em relação ao que está a acontecer, em relação à indústria do futebol, em relação ao comportamento irresponsável dos clubes, em relação a tudo o que estão a fazer de mal. Nesta altura, a vontade que dá é mesmo dizer, venha uma medida administrativa, limpe-se isto tudo, e enquanto estes senhores não tiverem juízo, e enquanto estes senhores não olharem para o negócio do futebol na globalidade... Eu não acredito em ditaduras. Não é uma questão de ditadura. O que estás a dizer é uma ditadura. Eu vou dizer porque é que não é ditadura. Tudo isto pode ser feito com o nosso ordenamento jurídico dentro de um quadro perfeitamente constitucional e democrático. Portanto, é verdade. Não vamos confundir ditaduras com democracias desculpa. E não vamos estar aqui a criar papões, porque tudo isto é possível dentro do nosso ordenamento. Não é preciso um golpe de Estado. Zé Manel, é um golpe de Estado. Não. Zé Manel, tu estás a dizer que como os clubes não se portam bem, vamos acabar com a Liga. Porquê? Foi o que tu decidiste. Porque tu disseste. Porque a lei portuguesa porque tu achas. Porque a lei portuguesa me permite. Mas porque tu achas que houver maioria na Assembleia da República para fazer isto, e eu estou constitucionalmente legitimado. Essa foi a golpada que se tentou fazer hoje. Não. Essa era a golpada que era para amanhã. Pedro, mas é assim. A golpada era esta. Era alguém pôr pela surrefa. Essa alteração vai ser feita. Não vai. Não foi feita neste contexto, por razões ainda a apurar. Mas a alteração... Sabes o que é que não foi feita neste contexto? Porque há um senhor que decidiu pôr aquilo, que não falou aos clubes, que não ligou à Liga e que, de repente, à falsa fé, meteu uma proposta sem ter dado conhecimento a ninguém. Isto é um método... Como o futuro te vai mostrar, a alteração vai ser feita. Este método é um método ditatorial e aquilo que tu defendes, que é a tua opinião, defensável, é impor uma ditadura no futebol. Porque é contra o que os clubes legitimamente querem. Mas será que os clubes
Não será que querem? Não, mas a questão não é essa. Peço desculpa. A páginas tantas para o futebol, os clubes estão a agir como organizações de malfeitores. Está bem, mas o futebol são os clubes. Não o futebol. são. O futebol é muito mais que os clubes. Não, olha, aí está. O futebol é muito mais. Vou-te dizer uma coisa. Sem clubes não há futebol. E vou-te dizer uma coisa. O futebol é muito mais do que os dirigentes dos principais clubes. Não, isso é outra coisa. Mas essa é que é a questão de fundo. Não é não. Os clubes são o futebol. Essa é a os questão de clubes fundo. são o futebol. Sem futebol essa é a questão de fundo. Sem clubes não há futebol. Essa é a Agora, questão de fundo. se tu queres inventar o futebol sem clubes e sem dirigentes, isso é outra coisa. As lideranças atuais estão de tal forma... Mas é o teu julgamento. Tu não podes achar isso. É preciso nós colocarmos aqui um ponto de ordem frontal e dizer que, neste momento, as lideranças dos clubes estão de tal forma engajadas a projetos pessoais que estão a perder a noção daquilo que é o interesse do futebol. Sempre estiveram. Não, é mentira. Sempre estiveram. É mentira. Sempre estiveram. Felizmente é mentira. Sempre estiveram. E vou-te dizer, eu acho que neste momento se está a ir por um bom caminho. E que o caminho que veio para trás era muito pior do que aquele que tínhamos. Pedro. É isso que eu acredito. Agora, o que eu não acredito... Pedro, eu acredito nem Donald Trump iria tanto. eu não acredito eu acredito na capacidade dos clubes e das pessoas se autorregularem. Eu não acredito em ditaduras. É que alguém que é iluminado diz que isto deve ser feito assim. Isso eu não acredito, Zé Manel. Mas desculpa lá, E mas mais, que é uma ditadura? Zé Manel, é tu impores a tua opinião contra a opinião de 36 clubes de futebol. É isso, uma ditadura. Uma ditadura é eu, de forma ilegítima e fora do enquadramento legal, impor uma opinião. Isso é uma ditadura. Sim. Se eu fizer, se eu impuser uma regra, se eu colocar uma regra em prática... para ficarem dentro do... Não, peço desculpa. Se eu dentro do enquadramento jurídico e sem fazer nenhum golpe de Estado, tiver meios para criar uma legislação que altere a situação, eu estou dentro do enquadramento democrático, não estou aqui perante nenhum... Eu vou repetir. Eu acho que há uma coisa que é absolutamente, do meu ponto de vista, que é decisivo. Mesmo sendo verdade que o futebol não é apenas os clubes, ninguém pode fazer futebol sem clubes. Claro. Ninguém pode fazer futebol contra os clubes. Portanto, e os clubes contra o futebol? Os clubes têm manifestamente questões que são contra o futebol e têm outras em que se consegue ajudar e têm outras que não. Nós podemos dizer que o futebol português tem... do ponto de vista do resultado esportivo, internacional, de acordo com a realidade do próprio país, se quisermos fazer uma comparação entre os vários setores da economia portuguesa com os setores, portanto, da própria economia do futebol, da forma como as coisas funcionam mal em algumas coisas, funcionam muito bem noutras. Criámos situações muito interessantes do ponto de vista, foram os clubes que o fizeram, mais até do que as associações, mas as associações também, mas foram os clubes. Tudo aquilo que representa de positivo na área da formação e que nós tantas vezes elogiamos é trabalho também dos clubes. Os clubes fizeram trabalhos fantásticos. E os clubes fizeram trabalhos fantásticos juntamente, precisamente, com outras, digamos, com agentes que foram decisivos, com treinadores que tiveram a perspicácia e a percepção daquilo que era a diferença entre o futebol de formação e o futebol profissional, porque nem sempre foi assim. Houve um tempo em que era preciso ganhar em qualquer digamos, escalão, de qualquer forma, podia ser com um ponta de lança, com 2 pontas de lança, com este ou com aquele modelo. Agora as coisas encaminharam-se de uma forma completamente diferente, de onde saíram realmente, enfim, resultados francamente notáveis, no caso das seleções nacionais a vários níveis, até à seleção de séniores. Portanto, os clubes fizeram trabalhos bons, trabalhos positivos. E nesses clubes, e quando dizem os clubes, todos. E quando dizemos clubes, dizemos que evidentemente temos que envolver e colocar nisso os dirigentes que estão nesses clubes. Agora, onde é que isto falha? Falha precisamente no momento em que alguns dirigentes em determinadas áreas entendem que podem brincar às guerras entre eles e dizer, este tipo chegou aqui à Liga de Clubes e não tinha nada mais importante do que decidir que as prendas de 200 euros têm que passar para 150, que está na mesma linha, no mesmo patamar de inteligência e de capacidade intelectual
que realmente a outra do não pode atirar gafanhotos para a cara de ninguém. Fumo! E gafanhotos, Fumo ainda vai falar. Agora os outros dizem que é pior. pode cuspir, não pode atirar saliva. Substâncias. Eu chamo assim popularmente gafanhotos, não é? Porque, bom, está ao mesmo nível intelectual, não é? Uma coisa e outra, e portanto entretêm-se nisto na Liga. No entanto, na própria Liga, aquilo que não vem muitas vezes a público é que os próprios clubes realmente têm os seus representantes que se sentam à mesma mesa, o Benfica, o Sporting, o Porto, e que falam sobre outras matérias que são interessantes. Dizemos nós, estão muito longe de pensar naquilo que é o importante sobre a indústria do futebol. E estão longe de pensar... É terrível. É terrível, porque estão longe de pensar que nós temos que nos unir no sentido de, inclusivamente, encontrar um futebol mais saudável, um futebol para a família, um futebol do ponto de vista da economia que seja mais rentável, e daí temos que arranjar a possibilidade de discutir a questão dos direitos televisivos todos em conjunto. Evidentemente vamos estudar e vamos pensar em que matéria e em que medida é que Benfica, Sporting e Porto têm que ter um determinado nível nesses direitos televisivos e os outros, como é que a coisa funciona. Estes níveis, que são os grandes problemas que afetam o futebol português, não são tratados. Evidentemente depois resulta aqui aquilo que é a marginalidade da coisa. E nesta marginalidade é esta marginalidade que depois é discutida muitas vezes em determinados programas de televisão que transformam isto no essencial das A chegada questões. da comunicação, a chegada dos diretores de comunicação ao futebol foi uma coisa terrível. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. Há aqui uma grande confusão. Já estamos um minuto para além do tempo. Podes, mas eu Já não faço isso. A culpa foi nossa, Zé Manel. Eu e tu é que demos cabo. Só que há uma grande confusão. moderador. E entre o que é, estamos Eu e ele. e entre o que é a lei de base da atividade física e do desporto, que é uma lei genérica para isto. De 90, não é? Mas isto chama-se indústria do futebol. E eu não vou também, o Estado também não vai intervir na indústria dos sapatos. Ou vai? Ou vai? Bem, ir vai, Ou vai? mas é só a questão da Diretamente regulação. na Claro sua que não, organização. Claro que não. Não vai. Isto é uma indústria. Isto é uma indústria. De tal forma. Como De sabes, tal o futebol forma. tem utilidade Repara, pública. estamos a falar. Não, as SADs Isso é verdade. não. As SADs não. Os clubes. Não, Clubes, futebol. as SADs não. Não são de utilidade pública. É os clubes que é outra coisa totalmente diferente. Que dá uma grande confusão entre que é uma SAD e um clube. vamos Deixa-me ter só que- dizer uma coisa. Era golpe de Estado, sabes porquê? Porque para fazer este novo decreto-lei ter-se que alterar o artigo 29 do regime jurídico das federações, mas para que o regime geral fosse alterado, tinha que se alterar o artigo 24 da lei de bases. Portanto, para fazer isto era preciso irmos a um modelo, à estrutura superior de organização. Vamos E isto continuar a discutir é na praia. perigoso. Nada Isto será é muito contra a lei. perigoso. Nada será contra a lei. Este programa foi muitíssimo animado, foi um privilégio. Não falámos nem de bruxos nem de e-mails, note-se. E nós voltamos falamos um no bocadinho. dia 10 de agosto com a Quinta da Bola. Vamos a banhos, merecidos. Tenham umas boas férias. Nós também.